Bem-vindos ao Estado da Nação. O meu nome é Rui Damião e pelo quarto ano consecutivo a IT Security volta a juntar várias empresas para olhar para como está a cibersegurança em Portugal, para qual a realidade da maturidade das organizações portuguesas e perceber se o país está a investir onde realmente importa ou continuamos a reagir quando pode ser já tarde demais. O cibercrime em Portugal continua a crescer e mais de metade das empresas portuguesas foram alvo de pelo menos um incidente de cibersegurança nos últimos 2 anos e o phishing e o ransomware continuam a liderar as ameaças e exploram o fator humano, sendo este um dos principais desafios. Ao mesmo tempo, o Global Cybersecurity Index de 2024, desenvolvido pela União Internacional das Telecomunicações da ONU, colocou Portugal no grupo de elite Tier 1 Role Modeling, que inclui os 20 países com o nível mais elevado de maturidade em cibersegurança. É com esta dualidade com esta realidade paralela ou dupla que nós vamos abordar esta conferência. Antes de avançarmos para o debate propriamente dito, passo a palavra à minha colega Marta Quaresma Ferreira, jornalista da IT Security, para fazermos as apresentações dos nossos convidados. Marta? Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqueles que estão aqui no nosso painel hoje e também a todos aqueles que ainda se estão a juntar. Como o Rui disse, hoje vamos debater, e como já é habitual todos os anos por esta altura, o Estado da Nação e cibersegurança. E efetivamente nos últimos anos tem sido um tema cada vez mais pertinente na opinião pública e prova disso também ainda semana passada a questão da aprovação em Conselho de Ministros da transposição da NIS 2 que passa agora para as mãos também da Assembleia da República. Mas lá chegaremos, teremos tempo para falar desse tema e de outros temas sobre cibersegurança. Mas antes disso, e como habitual também, vamos apresentar quem nos acompanha hoje, quem temos aqui os nossos ilustres convidados do nosso painel para debater a cibersegurança. E começando aqui por ordem alfabética das empresas que hoje nos acompanham, temos hoje connosco a Balur, que aqui representada pelo Ricardo Rodrigues. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Explique-nos só aqui um pouco o seu papel dentro da Balurca, em 30 segundos, uma coisa muito rápida, por favor. Com certeza, muito obrigado. Rapidamente, eu sou diretor-geral da Valur. A Valur que é uma consultora 100% portuguesa focada na segurança aplicacional e não só, também na governança, no risco e no compliance, como complemento da AppSec. E é isso, muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Temos também connosco hoje a Claranet Portugal, aqui representada pelo David Grave. Bom dia, David, bem-vindo. Viva, muito bom dia, obrigado por esta oportunidade. O meu nome é David Graf, sou o Cybersecurity Director de Claranet Portugal, portanto, nós somos um fornecedor de serviços geridos, clouds privadas, mas também, obviamente, aqui com uma forte componente na área de cibersegurança e na nossa área de compliance, consultoria também. Muito obrigada, David. Temos também connosco hoje a Exclusive Networks, aqui representada pela única senhora do painel, mas estamos muito bem, Elizabeth Alves, bom dia. Bom Bem-vinda. dia a todos, bom dia e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Pronto, eu sou Sales Director da Exclusive Networks Portugal. A Exclusive Networks é uma empresa que está em Portugal há 17 anos, comigo também, mas no fundo é uma empresa que está representada em mais de 100 países e o nosso foco, portanto, nós atuamos na área da distribuição e temos no nosso portfólio grandes marcas dentro desta área, sendo que o nosso DNA sempre foi a parte de segurança. Muito obrigada, Elizabeth. Temos também connosco na mesa a Noasis, aqui representada pelo Miguel Azevedo. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Bom dia, sou Miguel Azevedo, sou responsável pela área dos temas de cibersegurança da Noes. A Noes já é um integrador há longos anos no mercado nacional. Recentemente estendeu-se para outras regiões geográficas, como é o caso de Países Baixos, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Brasil. E obrigado pela oportunidade de cá estar. Obrigada a nós, Miguel. Temos também connosco a Secornet com outro Miguel, Miguel Barreiros. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Microfone, Miguel, microfone, para podermos ouvir. Ótimo, bom dia, Sempre a Miguel. frase mais falada desde que começámos a entrar neste tipo de registro de intervenções. Exatamente. Bom, como a Marta fez o favor de anunciar, o meu nome é Miguel Barreiros. Eu sou responsável comercial e de marketing e de desenvolvimento de negócio, que eu gosto mais de referir, da Secornet.
Fortinet é um integrador que atualmente pertence, enfim, de origem nacional, mas pertence hoje a um grupo ibérico, é a Evolutio, e que atua em três principais pilares tecnológicos: as clouds híbridas, as redes de dados e cibersegurança, com serviços geridos, com serviços de consultoria e com serviços de engenharia e suporte. Portanto, estamos cá há 23 anos, como eu penso que já referi, e pronto, e diria que a cibersegurança é a nossa, como o próprio nome indica, é a nossa gênese e é o ponto forte, digamos assim, da empresa, embora tenhamos, obviamente, já outras áreas de atividade à data de hoje. Muito obrigada, Miguel. Temos também connosco hoje a Visionware, aqui representada pelo Bruno Castro. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bem, eu ia dizer que éramos a empresa mais antiga aqui do painel, mas o Miguel estragou-me os planos, Boa, Bruno. não te perdoo isso. Portanto, a Visionware efetivamente é uma empresa que trabalha só na área da cibersegurança desde sempre. Temos 20 anos de mercado, como diz o nosso background. Portanto, fazemos este mês, 20 anos de mercado. Somos 100% portugueses, só fazemos cibersegurança e não vendemos nenhum tipo de hardware ou software. Portanto, estamos um bocadinho fora deste DNA aqui dos meus colegas de painel, o que me dá aqui algum gosto especial e, portanto, muito obrigado pelo convite. Vamos a isso. É isso que torna também aqui a discussão também muito mais interessante e parabéns também à Visionware que este mês celebra também Obrigado, Marta. os seus 20 anos. Antes de avançarmos para as perguntas, só aqui uma pequena nota. Nós, como quem já nos acompanha aqui nas nossas publicações, nos nossos live events, nós não costumamos ter perguntas do público, pelo menos colocadas aqui aos nossos palestrantes, mas o que nós gostaríamos de convidar era quem nos assiste a usar a nossa caixa de Q&A e se ao longo aqui do debate tiverem alguma questão, podem lá deixar as vossas dúvidas, os vossos comentários e algum dos nossos palestrantes vai então tomar todo o gosto em responder e esclarecer-vos também da melhor forma. Rui, vamos para isso, vamos aqui à primeira questão, não é? Vamos à primeira questão e vamos fazer aqui um ponto de situação, digamos assim. Eu vou fazer esta pergunta, neste caso a quatro dos nossos participantes. Vou começar com o Bruno Castro, da Visionware, e perguntava como é que avaliam a maturidade das organizações portuguesas em cibersegurança, obviamente, comparativamente a outros mercados europeus ou a outras realidades, até eventualmente fora da Europa. Bruno? Olá, Rui, obrigado. Quer dizer, é interessante esta ordem inversa agora, calhou bem. Vamos lá ver. Bem, nós temos aqui uma opção interessante para falar um pouco sobre isso, porque por duas razões. A primeira razão é que estamos no mercado há 20 anos pela Visionware, mas já vínhamos deste setor, portanto, estamos neste mercado pelo menos há 25 anos. Portanto, vemos do tempo em que o investimento em cibersegurança era uma coisa perfeitamente bizarra até às vezes, ok? Portanto, tínhamos que vender aqui, explicar aos gestores na altura que investir em cibersegurança não era um custo. Portanto, eu vou se calhar ser aqui um bocadinho disruptivo sobre isto, portanto, porque eu hoje já não vejo as coisas assim, ok? Portanto, é muito difícil ter um gestor de topo em que eu falo sobre um modelo de segurança, um modelo de risco em cibersegurança e ele não conheça o impacto que tem um ciberataque ou o risco que tem no seu próprio negócio. Portanto, não parece que seja o tema no mercado nacional, portanto, e mais uma vez, a Visionet trabalha no mercado global, trabalhamos worldwide, trabalhamos em várias geografias e vários continentes ao mesmo tempo. Sobre o mercado nacional, o que eu posso dizer até porque eu não vou dizer que isto foi uma aprendizagem à bruta, mas a verdade é que nós tivemos os últimos 5, 6 anos em que o cibercrime teve um impacto direto sobre o ciberespaço e sobre todos os modelos de negócio que vivem sobre o ciberespaço. Após Covid, todos os modelos de negócio passaram a ser digitais e, portanto, passámos a entender e a compreender que ter um negócio online tinha implicações de risco no seu próprio negócio e na sua viabilidade empresarial. Portanto, hoje falar com um gestor de topo sobre cibersegurança já não é mais um desafio de ser um custo e passou a ser um investimento, ok? Portanto, esse, no meu entender, naquilo que nos toca a nós, Visionware, trabalhamos num conceito muito de top level e falar sobre estratégia e muito menos sobre comprar a caixa X ou Y ou Z. Portanto, estamos muito vocacionados para a questão de gestão de risco, não é um tema. O que é que eu poderia falar sobre comparativamente a outros mercados? Nós temos aqui em cima da mesa a questão geopolítica agora, portanto, também é um tema quente e, portanto, algo que nós não estávamos à espera de ver na nossa geração e que passámos a ver. Portanto, vemos também
temos aqui vetores de tendências de ciberataques, cibernéticos, que também têm muito a ver com o que se passa no mundo. E, portanto, eh, essa relação que nós temos a ver é que cada vez mais há um investimento horizontal e há uma preocupação clara na camada de gestão em investir em cibersegurança, nomeadamente nos seus modelos de capacidade de resiliência e de resposta. Portanto, isso nós vemos. Onde é que eu vejo grandes disparidades em termos de, de mercados? Tem muito a ver com o conceito de risco, ou seja, onde nós vemos mercados mais evoluídos que sempre investiram muito em segurança globalmente, hoje também investem na mesma proporção em cibersegurança. E, portanto, Portugal não está num patamar como está na Alemanha, como está nos Estados Unidos, ou em França, ou em Inglaterra até, mas eu acho que para aí caminhamos, até porque o facto de termos agora normativos, as NIS 2 da vida e as DORA da vida, que vêm de alguma forma tentar uniformizar isto, eu diria que a tendência é darmos esses saltos quantitativos e qualitativos também no respeito à cibersegurança. Portanto, eu acho que hoje estamos numa fase em que a dificuldade de falar com a gestão de topo sobre a segurança já não existe mais, não me parece que se exista. Vai haver aqui um salto que vamos ter que dar em termos de mercado nacional para aquilo que vai ser, vou dizer, obrigatório em termos de níveis mínimos de cibersegurança para estarmos neste ecossistema conjunto, em que vai ser o grande desafio que vamos ter pela frente ao nível da gestão de topo. Sim, diria que sim. Obrigado, Bruno. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do David Bravo, da Claranet Portugal, aqui sobre como é que avaliam a maturidade das organizações portuguesas em cibersegurança. David? Bem, pronto. Nestes 29 anos de Claranet, porque a Claranet foi fundada em 1996, portanto, pá, lamento. Pronto, eu gostava de separar isto em dois grandes grupos, ok? Portanto, nós temos do melhor que se faz na Europa e no mundo em grandes empresas portuguesas, em setores críticos, que vêm a fazer um trabalho fantástico já há muito tempo. Obviamente com uma estratégia e com cuidado de passarem debaixo do radar. Ok, portanto, o objetivo destas organizações é terem um nível de segurança adequado, um bocadinho aqui como disse o Bruno, é preciso adequar ao risco, não é? Mas são organizações que estão altamente preparadas e têm uma infraestrutura e têm uma capacidade verdadeiramente securizada e já evoluíram, já passaram daquela fase em que a cibersegurança é comprar umas caixinhas tecnomágicas, instalá-las e estão noutro patamar. Só que estamos a falar de 2% do tecido empresarial português. Portanto, estes 2% do nosso tecido empresarial devem ser vistos e observados e serem case studies, e muitas vezes, e eu recomendo às organizações, sempre que puderem ver uma destas organizações a fazer apresentar o que estão a fazer, devemos olhar para ver o que é que se faz. Preocupam-me os outros 98%, que são as PMEs portuguesas. E neste tecido empresarial, eu acredito que ainda exista um número considerável de organizações em que a cibersegurança ainda é vista como comprar o antivírus, pôr a firewall, e não haverá ainda sequer o conceito de governança, de responsabilidade, e acredito que muito deste impacto, não é? Por exemplo, podemos falar dos acontecimentos como o apagão, viu-se a não preparação das organizações para algo tão simples como a continuidade de negócio. Portanto, há aqui dois mundos que acho que de alguma forma acabam por ser dispares. Por um lado, acho que estamos claramente e somos líderes em indicadores estratégicos nestas grandes empresas. Por outro lado, as PMEs portuguesas acho que vão passar por uma fase difícil. Aliado a isto, uma escassez de recursos. Por exemplo, se nós temos dificuldade em garantir que temos os recursos necessários para as nossas operações e consideramos e conseguimos dar desafios extremamente interessantes aos nossos colaboradores, imaginem uma PME. Portanto, e eu acho que vejo aqui isto com algum desafio para nós, fornecedores de serviços, integradores, providers. Teremos que ter uma missão de ajudar também este tecido empresarial. Como? Não sei, vai ser difícil e não vamos ter, todos nós temos setores de atividade diferentes e teremos focos diferentes e formas diferentes de ajudar estas organizações, mas preocupa-me especialmente este segundo grupo de organizações, que eu acho que a maturidade e o desafio da NIS 2, por exemplo, vai ser algo disruptivo, digamos assim.
Obrigado, David, pela sua perspectiva. Eu gostava também de ouvir a opinião da Elizabeth Alves, da Exclusive Network, sobre aqui a realidade da maturidade das organizações portuguesas em cibersegurança. Elizabeth? Bom, eu vou começar por responder esta pergunta agarrando numas palavras que o Rui comentou na introdução sobre, de facto, o Global Security, o estudo da Global Security da União Internacional de Telecomunicações, ter posicionado efetivamente Portugal entre os 10 países mais desenvolvidos nesta matéria. Isto deve-se, claro, pelas políticas eficazes que temos, pelas regulamentações bem definidas que existem e também pela capacitação que tem evoluído muito nos últimos anos. E falando enquanto Exclusive Networks, portanto, nós estamos neste mercado há alguns anos e aquilo que vemos efetivamente, que o nosso DNA passa muito, sempre passou pela parte de segurança, é ver de facto aqui um crescimento a nível de maturidade por parte das empresas nesta matéria. Portanto, hoje em dia, quando nós conseguimos encontrar muitas organizações que têm uma área, portanto, um departamento que só leva a parte de segurança e não temos aqui alguém que desenrasca um bocadinho aqui e ali. Agora, quando nós olhamos para a nossa realidade, é um bocadinho diferente, aliás, eu diria até bastante diferente dos outros mercados europeus, até porque o nosso tecido empresarial, como o David referiu bem, passa muito por o mercado de pequenas e médias empresas. E aqui a grande dificuldade passa por ter talentos especializados, muitas vezes sem escala nem know-how interno, para depois poder avaliar e selecionar as soluções que devem ser adotadas. Portanto, eu acho que há maturidade, mas depois falta a capacidade de implementação à escala certa para o nosso mercado. E, mais uma vez, reforço aqui também a necessidade e a importância que todos temos nesta parte, portanto, em ajudar as empresas a seguir o melhor caminho, desde os distribuidores, os integradores, os fornecedores, os fabricantes, etc. Tinha o microfone desligado, peço desculpa. Obrigado, Elizabeth. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Miguel Azevedo, da Noesis, neste tema. Miguel? Relativamente ao nível de maturidade, não me parece que a disparidade que existe seja a nível geográfico, mas mais relacionado com a área de negócio das próprias organizações. Da experiência que a Noesis tem, quer no mercado português, quer nos mercados norte e centro da Europa, o nível de maturidade para organizações que têm uma forte dependência do IT, ou seja, os canais de venda e o próprio negócio é suportado por canais digitais, tendencialmente tem níveis de maturidade mais elevados. Tudo que seja organizações que não têm essa dependência tão forte do IT e não estão sujeitas, por exemplo, a forte regulamentação, tendencialmente têm um nível de maturidade mais baixo. Obrigado, Miguel. Eu passava a palavra para a Marta para avançarmos com a próxima questão. Marta? Obrigada, Rui. Vamos agora falar um pouco sobre aquilo que são as necessidades reais versus as soluções que o mercado está a oferecer, porque na verdade há muitas soluções, se calhar eu atrevo-me a dizer que há cada vez mais soluções, mas se calhar nem tudo aquilo que existe ou que está ao dispor é efetivamente o que as organizações, não o que as organizações precisam, obviamente precisam, mas às vezes há que dividir aqui ou separar aqui também um pouco aquilo que é o trigo do joio e perceber realmente o que é que faz sentido a cada uma das organizações. E com base com esta premissa como ponto de partida, eu começava por perguntar ao Ricardo Rodrigues da Balurk qual é o maior gap que verificam entre as necessidades reais das organizações portuguesas e, neste caso, as soluções que o mercado acaba por estar a oferecer. Muito bem. Tendo em conta a nossa experiência, eu identifico efetivamente aqui uma ainda existente utilização excessiva da tecnologia e incremento, eu vou-lhe chamar, da cibersegurança aplicada ao negócio, ok? Para utilizar aqui um pouco um termo diria eu, mais entendível por todos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com a cibersegurança aplicada ao negócio? É efetivamente um gap
que nós ainda continuamos a identificar, independentemente daquilo que já foi focado por alguns colegas de painel, que se identificam uma maturidade mais elevada, principalmente na gestão de topo, como há pouco foi referido pelo Bruno. Efetivamente, nós denotamos também essa maior maturidade, mas não nos podemos esquecer que muitas vezes os principais interlocutores não são a gestão de topo. Portanto, passamos ainda pelo respectivo CISO, que pode não fazer parte ainda, infelizmente, muitas vezes do board, pode ainda estar a um nível organizacional e de governance um pouco mais abaixo, diria assim, e, portanto, e às vezes até com alguma dificuldade em termos de independência, e de facto verifica-se ainda aqui um gap entre os serviços orientados à verdadeira necessidade e contexto do negócio para a tecnologia que o mercado oferece. Obviamente que os produtos são necessários, obviamente que dão um grande suporte a todas as necessidades de cibersegurança, segurança de informação, mas é necessário, de facto, haver aqui um conhecimento organizacional, um conhecimento de negócio, uma análise de risco operacional efetiva, que efetivamente ajude a operar mais na segurança do ponto de vista by design e by default, e não tão só e apenas na resposta ao incidente, digamos assim, ao damage, à ocorrência negativa que causa um impacto negativo para o negócio. Portanto, trabalhar aqui mais ajustante. Portanto, a tecnologia é necessária, mas é necessário também haver o preenchimento deste gap e continuar a preenchê-lo, ok? Há essa awareness, verifica-se de facto a evolução dessa maturidade, que há essa consciencialização para essa necessidade, e é preciso conjugar estes dois fatores. Portanto, é preciso conjugar o fator mais à frente, em termos de capacidade e defesa periférica, com o risco interno e com essa gestão contextualizada do risco operacional, aquele que efetivamente me causa à organização um risco efetivo e que de facto corresponde a uma criticidade que exige uma mitigação imediata. E por outro lado, queria focar também aqui muito rapidamente um outro ponto que é, embora a maturidade seja mais elevada, há pouco foi referido e muito bem a preocupação relativamente às PMEs. Não nos podemos esquecer que, se estivermos a falar de empresas portuguesas que prestem serviços críticos, ou organizações portuguesas que tenham uma representação também a nível do estrangeiro e, portanto, grandes organizações e grandes grupos, é um determinado setor. Mas se olharmos para o tecido empresarial português, PMEs, de facto, estão perante um desafio que nós próprios, como há pouco diziam e bem, seja a nível de prestação de serviços, integração, oferta de soluções, é também um grande desafio para nós, não é? Porque as organizações efetivamente não estão preparadas para corresponder a determinados requisitos, como há pouco o colega de painel referia bem, a continuidade de negócio não é um chapéu enorme, que envolve muitas outras matérias dentro desse mesmo tema e que exigem um nível de maturidade extremamente elevado. Por isso mesmo, há aqui, por um lado, um desalinhamento ainda entre a maturidade organizacional e a complexidade que as soluções, agora falando de soluções, podem trazer e dar essa resposta, e efetivamente esse foco no risco operacional, como referi no primeiro ponto, eu acho que é essencial para depois tomar as decisões acertadas do ponto de vista de ROI, de retorno do investimento que vai ser feito nessas mesmas soluções. Claro. Muito obrigada pelo contributo, Ricardo. Efetivamente temos aqui um tecido empresarial muito especial e específico em Portugal, e muitas delas acredito também estejam, muita gente que está a assistir, creio que pertencem também a esse tecido empresarial, e também é por isto que também a IT Security faz este tipo de fóruns, e é sempre importante colocarmos aqui o ónus na questão da cibersegurança e ter aqui também o público para poder ouvir-vos
e também esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada, Ricardo. Aqui nesta questão ainda também gostava de ouvir a Elizabeth Alves, que a sua visão sobre qual o maior gap entre as necessidades das organizações portuguesas e depois aquilo que observam no mercado a nível de soluções. Bem, eu acho que o maior desfazamento está na forma como a oferta se ajusta ou não à realidade operacional e orçamental das empresas. E aqui existem várias questões. Vemos muitas vezes empresas a procurar soluções robustas e completas, pronto, soluções premium, mas ou não querem pagar o valor que elas valem e, em muitos casos, também porque não têm orçamento para isso. Pronto. Depois temos o problema que pode ser agravado quando temos soluções complexas, sobredimensionadas à nossa realidade do mercado empresarial. E também pela experiência que tenho em termos de distribuição e sempre representando fabricantes focados nesta área, aquilo que vemos realmente é que muitas das soluções que nós temos no mercado não estão ajustadas à nossa realidade. E aquilo que eu posso sugerir ou aconselhar é que o grande tecido empresarial que nós temos, ok, acho que deve estar apoiado, acho que deve perceber e tentar entender com a ajuda, com uma escuta ativa, com uma proximidade de entidades que permitam avaliar e estudar o que é que tem impacto em termos de segurança para a continuidade do negócio da minha organização. E neste sentido eu vou tentar trabalhar por aí. E muitas vezes estas empresas não têm estrutura para fazer este trabalho sozinho e devem estar apoiadas em entidades que possam ajudar a fazer isso e que possam apresentar soluções que sejam modulares, que sejam escaláveis e que sejam flexíveis, mas principalmente orientadas para o valor real. Obrigada, Elizabeth, trazer aqui ao máximo também as soluções o mais próximo da realidade das empresas, das organizações. Obrigada, Elizabeth. Ainda nesta questão também gostava de ouvir aqui o Bruno Castro, que também acredito que parte do que é aquele trabalho da Visionware também é muito aquilo que se calhar aqui a Elizabeth falava deste apoio e também nesta procurar dar esta ajuda às organizações e desmistificar aqui um pouco o que deve ou não deve ser a cibersegurança. Sim, vamos lá ver. A Visionware está numa posição muito confortável aqui, né? Portanto, nós não vendemos as ditas soluções de segurança, portanto, nós desenhamos quais são as melhores opções para cada risco que está em cima da organização, depois temos que avaliar. E, portanto, tendo em consideração aquilo que já foi dito pelos meus colegas, portanto, e mais uma vez, reforçando que a Visionware só vende, só presta serviços em que tem a nossa especialização, conhecimento e experiência, portanto, nós apoiamos muito os processos de procurement de novas soluções. Acho que os meus colegas do painel disseram muito e bem. O que é que eu posso acrescentar? A ver, e aqui é aquilo que nós, na realidade, fazemos com os nossos clientes. É perceber muito bem qual é o modelo de negócio, quais são os riscos que estão em cima da mesa, qual a tecnologia tem dentro de portas, e a partir daí definimos quais são os gaps que vamos ter que incrementar no futuro. O que é que eu posso dar de recomendação àqueles que nos estão a ouvir, como mindset para o futuro? Primeiro, pá, não caia na tentação daquilo que vos é empurrado pela goela abaixo pelos fabricantes, ok? Portanto, naquela ótica de vender a vacina mágica que têm em cima da mesa, que agora é que vai ser o último grito, e portanto têm que comprar rapidamente, porque se não tiverem esse novo módulo XPTO do EDR ou da firewall ou do antivírus ou o que seja, estão fora, estão altamente vulneráveis, não vão por esse caminho. Avaliem muito bem se efetivamente aquilo que tem dentro de portas bem consolidado, bem implementado, bem ajustado, se não é suficiente para o vosso modelo de negócio, até pode ser, ok? O que é que eu poderia dizer mais? Também temos que perceber que o facto de haver oferta como nunca houve antes, parece que estamos naquela loja de doces que todos os dias aparecem novos doces com novos flavors disponíveis, em que grande parte disto é caro, altamente complexo, quer de implementar, quer de manter, e portanto isto não tem só um custo OPEX ou um custo de CAPEX de comprar, depois temos que manter isso. E portanto é muito importante entender que todos os novos saltos de tecnologia nas ditas soluções mágicas que neste momento o mercado vos oferece, depois tentar além de as implementar, depois tem que as manter e operar. E aí sim
temos visto essa, obviamente, a tendência do mercado a empurrar e fazer o push de tudo que é novas soluções que aparecem e depois o cliente fica com elas na mão, depois tem que as manter, o que é que vai fazer a seguir? Vai para os serviços geridos, ok? Acaba por ser uma, uma, uma saída em que não há alternativas, porque depois não tem recursos internos suficientes para depois manter aquelas soluções altamente complexas e evoluídas, em que o trade-off, já nem falo da parte financeira, ok? Porque muitas vezes é no mínimo duvidosa se o que estão a pagar a mais se compensa o incremento ou de maturidade de segurança que estão a ter ou a admissão do risco. Em alguns casos temos muitas dúvidas sobre isso, apesar de forma fantástica, é empurrada no mercado pelos fabricantes dessa forma, ok? O último ponto que eu também teria aqui para vos dizer, se calhar pode também, como nota de rodapé para o futuro, porque vai ser uma nova tendência do mercado, é os ditos serviços geridos, não é? Agora toda a gente, para além de vos vender os novos modelos e aplicações de segurança altamente espetaculares que faz tudo e mais alguma coisa, também depois, by the way, já agora, pois vocês não têm capacidade de gerir porque são muito complexos, e porque investiram nisso e agora têm que ter o trade-off, já agora passem para nós também vos gerimos essas soluções. Muito importante. Por favor, não caiam também na tentação de comprarem serviços geridos que são feitos para vocês, para um talho, para uma empresa de retalho ou para uma empresa que vende automóveis, porque depois essa é a tendência. É que depois, em vez de aplicarem modelos que são tailor-made para a vossa organização, não, são implementados serviços, quer de gestão, quer de reação, quer de dashboards, quer de reporting, quer de análise, tudo isso é feito de uma forma transversal pela necessidade de escalabilidade de quem vende os serviços geridos e que não é feito para vocês em particular. Portanto, se optarem por essa via, por favor, escolham empresas que vos façam isso de forma tailor-made para vocês, ok? E não para o mercado global, ok? Fica aí a nota. Muito obrigada Bruno pelos conselhos, é isso mesmo que queremos aqui também promover e que os nossos palestrantes possam deixar também as suas melhores dicas para quem nos assiste. Vamos para a próxima pergunta, Rui, vamos falar aqui de algo que o Bruno também já tinha aqui referido, que é orçamentos e o dinheirinho. É verdade, Marta, vamos falar de orçamentos, mas antes eu queria só deixar duas notas aqui para os nossos palestrantes. A primeira é que nós temos recebido aqui algumas questões e comentários dos nossos leitores e que estão a assistir a esta mesa redonda virtual e convido, obviamente, os palestrantes a responderem por escrito aqui através do Zoom a essas perguntas ou comentários. A outra é o tradicional, peço que tentem responder em 2 minutos. Não é que não estamos atrasados, mas poderemos eventualmente ficar. Eu sei que há muito para dizer e nós temos aqui uma série de questões que obviamente gostávamos de fazer. Passando então para a questão dos orçamentos de cibersegurança, nós sabemos que eles não são ilimitados, estão constantemente sob pressão e, portanto, eu começava por perguntar aqui ao Miguel Barreiros, da Securnet, que investimentos é que consideram absolutamente críticos em comparação com aquilo que é um investimento de nice to have nas organizações. Miguel Barreiros? Muito obrigado, Rui. Bom, parece que vou começar por uma nota prévia, parece que estamos no caminho certo. Nós somos um parceiro aliado de fabricantes, mas daquilo que são as recomendações que eu tenho para dar, e também concordo em parte com o Bruno, ou seja, também se queremos fazer um bom trabalho, às vezes também temos que fazer de filtro aqui, daquilo que são os interesses dos fabricantes versus as reais necessidades, ou seja, aquilo que são os hypes de mercado e aquilo que são efetivamente as tecnologias necessárias. Mas eu diria que depende também um bocadinho daquilo que é a maturidade das organizações. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Para uma organização que está num determinado estado, ou estágio, versus uma que está no início. Mas vamos admitir que está no início, não é? Que está no início, como eu não sou tão otimista como o estudo que o Rui já referiu hoje, mas até há uma série de coisas que não batem certo. Já agora vou gastar aqui 30 segundos prévios só para fazer aqui duas notas. Ora, ou a minha matemática não está correta, ou há aqui alguém que não está a dizer a verdade toda, ou há qualquer coisa que não está certa. Não é? Como alguém dizia, não é? Há uma coisa que não está certa, ou pelo menos está errada. Ou que está errada, é uma coisa assim deste género. Ora, o 50% das organizações sofreram um ataque nos últimos 2 anos. Mas depois nós vamos ver os incidentes reportados e não chegam a uma centena. Portanto, no último ano, portanto, ou no outro ano do biênio,
houve um número desmesurado de realmente de incidentes ou não é reportado. Mas eu acho que isso é um tema que vamos falar mais à frente, que é o reporte dos incidentes e a cultura de reporte de incidentes. Mas já lá iremos, pronto. Relativamente a conselhos, eu lamento desapontar que eles estavam à espera que eu viesse falar de caixinhas mágicas ou de firewalls, mas não é realmente essa a minha visão, nem a visão da Scornet. E, portanto, aquilo que podemos dar aqui como conselho, digamos assim, aos orçamentos sob pressão, e estão todos, e estão sempre todos, mesmo nas maiores organizações, é começarem por surgir conhece-te a ti próprio, não é? Portanto, isto não é um livro de autoajuda, nem é uma citação de nenhum filósofo grego, não é, muito menos numa altura destas, citar filósofos gregos, mas pronto, não tem nada a ver com isso, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Mas tem realmente com aquilo que é fundamental, que é nós conhecermos aquilo que temos para podermos agir. E isso é referido em vários pontos, porque muitas vezes começamos a agir sem saber sobre o quê, não é? Portanto, e não entrando também nas questões das normas, mas há questões, não é uma questão de normas, é uma questão de boa prática, que é as vulnerabilidades, os ativos, os utilizadores, as permissões, tudo isso são questões que têm que ser conhecidas nas organizações. Nós não conseguimos defender daquilo que não sabemos que é o ataque, digamos assim, temos globais, não é? Portanto, eu acho que há que começar pela base, e há muito quem investe em tecnologia ou quem tenta arranjar orçamentos de tecnologia, pressionados pelas áreas comerciais das empresas, dos fabricantes e tudo mais, sem terem sequer as bases, não é? Sem terem as bases, sem saber exatamente para fazer o quê. E, portanto, eu acho que devemos começar pelas bases, não é? Obviamente, para não deixar aqui desapontado quem esperava que eu fizesse uma lista de compras, há coisas que são elementares: gestão de identidade, gestão de vulnerabilidades e mecanismos de proteger essas vulnerabilidades. Quer dizer, acho que as organizações deviam pintar a cara de preto, não é? Aquela velha expressão. Vou ligar a LinkedIn para saber como é que é o tema. Pintar a cara de preto quando sofrem um ataque de uma vulnerabilidade, com base numa vulnerabilidade conhecida há 3 anos, ou há 4, ou há 5, enfim, o que for. Portanto, na lista, sim, incluir a gestão das vulnerabilidades, se calhar 90% dos incidentes não existiam se as empresas fossem corrigindo regularmente as suas vulnerabilidades, ou se às vezes conseguissem atualizar os seus sistemas para depois poderem corrigir as vulnerabilidades, que é um problema bastante mais grave que está na origem, digamos assim, do tema. A questão dos backups, que hoje já veio para o mundo da cibersegurança e da ciberresiliência, e bem, não é? Antigamente isso era um tema de sistemas. Hoje, os backups, com as questões dos imutáveis, do air gap, e principalmente de estados, porque os backups funcionam sempre todos, os restores é que não. Portanto, isto é um tema que eu acho que é fundamental hoje em dia para as organizações, porque cibersegurança e resiliência, ou ciberresiliência, as duas até estão ligadas, na minha opinião, são temas fundamentais. E, por fim, uma boa solução de MFA, embora até já isso não seja algo absolutamente assegurado, é um bom princípio, é uma boa lógica, não é? Isso é como as questões mais elementares dos primeiros tempos das passwords. Não garante tudo, mas é melhor ter alguma do que nenhuma, não é? Independente de outros sistemas de proteção que possam existir. Depois queria só aqui fazer, para não gastar aqui muito do tempo que é convencionado e atribuído a quem participa nestas coisas, nós temos essa ideia, mas gostava de fazer aqui uma nota e fazer aqui um step back a um assunto, que são os postos de trabalho e as soluções de proteção dos postos de trabalho. Existem hoje em dia tecnologias muito competentes no que diz respeito à proteção dos postos de trabalho e de quem os utiliza, já agora, ao nível da gestão de proteção de identidade e tudo mais, e não só, mas eu diria que eu sugeria que houvesse aqui pusessem isto outra vez em cima da mesa, porque há aquela tendência das organizações, não, eu já tenho aqui um antivírus, o que quer que seja que isso é a data de hoje, eu já tenho aqui um antivírus que já uso há não sei quantos anos e que nunca me deu problemas e, portanto, eu nunca tive nenhum problema, vou continuar a usar este. Se calhar era uma boa ideia revisitarem este tema. Volto a dizer, existem hoje soluções muito positivas, muito competentes, que eu acho que por vezes resolvem problemas
que as organizações têm e que não sabem como resolver. Portanto, eu diria que isto é um tema a revisitar. Ok? Isso E conclua, por Miguel. fim, é isso, a concluir, dizer que eu estou completamente de acordo com o Bruno no que diz respeito ao dinheiro que é desperdiçado pelas organizações em tecnologias que não sabem nem interpretar, nem operar. Isto não é vergonha para ninguém, é mesmo assim, ninguém sabe tudo e as empresas estão num patamar em que eu acho que é fundamental perceber se têm, perdoe-me a expressão mais popular, mãos para aquilo, não é? E, portanto, queria concordar. É isto, para já. Obrigado, Miguel. Vamos avançar com o Miguel Azevedo, da Noesis, aqui sobre o mesmo tema da pressão sobre os orçamentos, que sabemos que, tal como o Miguel Barreiros mencionou, não são ilimitados em absolutamente nenhuma empresa. Miguel, qual é que é aqui a sua perspectiva? O Miguel Azevedo. Miguel Barra já disse quase tudo, mas só duas notas. É importante, primeiro, a organização ter visibilidade de quais são os gaps que tem de pontos de segurança, ou seja, é sempre importante haver um assessment para as diferentes políticas de segurança e ver quais são essas gaps. Fazer sempre um planeamento, e porque o investimento pode ser curto, um planeamento a 2, 3 anos. E depois, como o Miguel praticamente falou, uma série de iniciativas, há duas que destaco, além das que a nível nacional. Programas de sensibilização dos utilizadores, acho que é importante, e até avaliar a evolução que os utilizadores têm, do ponto de vista de sensibilização dos sistemas. E outro aspecto importante, e que é o subset da gestão de entidades, é toda a parte, o programa de acessos privilegiados. Ou seja, parte dos ataques que temos são ou por o utilizador por qualquer motivo é comprometido ou por vulnerabilidades, mas diria que grande parte dos ataques chegam sempre à fase de doação de privilégios e geralmente é a partir daí que o ataque, ou a parte do ataque é mais crítica. Obrigado, Miguel. Eu gostava também de ouvir o Bruno Castro, já falou um pouco destes temas, mas ainda assim gostava de ouvir a perspectiva do Bruno Castro. Bruno? Boas. Bem, lá ver. Primeiro, agradecer aqui a nota do Miguel aqui da SecureNet, pá, foi um gosto ouvi-lo, porque acho que realmente ele tocou aqui em alguns pontos, às vezes tenho que me travar a mim próprio para não dizer algumas coisas, e portanto ele deu-me aqui uma ajuda nisso. Pá, desconfio claramente sobre este tipo de reportes, sobre o registro de incidentes e estes níveis de avaliação baseados em reporting. Acho que pá, tenho muitas dúvidas sobre isso. A Vision responde, pá, não vou dizer diariamente, mas quase diariamente quer via o nosso SOC, quer via a nossa equipa de forense, em ciências de segurança, continuamente, não conseguimos, pá, diariamente estamos a responder constantemente em ciências de segurança, pá, que eu duvido que grande parte deles sejam sequer reportados. E, portanto, a base e a matéria-prima com que se faz esses reportes, pá, no mínimo, é duvidosa. Um, Outro ponto que eu queria falar que é importante, e o Miguel passou por isso rapidamente, a questão das vulnerabilidades. Atenção, muitas vezes simplesmente não é possível corrigir as vulnerabilidades. Ok? Temos que ver com isso. Temos que ser solidários com o nosso cliente a dizer é um sistema legacy, é uma rede secada XPTO que não é possível mexer nela. Temos que arranjar mecanismos alternativos, muitas vezes com a prata da casa, para não anular aquela falha, aquela vulnerabilidade, mas minimizar o risco dela. Ok? E muitas vezes com a prata da casa. Portanto, a questão de corrigir um parque tecnológico todo de vulnerabilidades é uma coisa que é demasiado idealístico para ser real. O que aplicamos é modelos depois de controle de segurança para irmos minimizando esses riscos, porque vamos ter que ver com eles e ponto. E seremos solidários com isso. O que é que eu posso adiantar naquilo que eu acho, na ótica da Visionware, como nós abordamos este tema? O budget é sempre um tema em cima da mesa face à estratégia da cibersegurança. Como vos disse antes, o passado era muito pior. Hoje temos um outro tipo de cenário que diria que é mais permeável a novas estratégias, mais ambiciosas. Eu diria que três pontos importantes. Ok, vou fazer isto de uma forma completamente avesso a tecnologias ou soluções milagrosas, portanto, em termos de conceito, para quem quiser depois pensar nisto no futuro. Eu diria isto mais ou menos no antes, durante e depois. Portanto, antes, como o Miguel disse e muito bem, pá, não faz sentido nenhum pensar em qualquer investimento em segurança sem vos conhecerem muito bem a vós próprios. Ok? É muito comum fazer um processo de auditoria de cibersegurança e ter lá N Ferraris parados, parqueados no parque de estacionamento que nem são usados.
ok? Simplesmente estão lá porque foram empurrados pela goela abaixo e estão lá parados, não são usados verdadeiramente e foi um investimento brutal que o cliente tem a percepção de que implementou uma caixa fantástica, mas que no fim do dia nem a utiliza e ele não tem essa percepção sequer, ok? Portanto, antes de mais, avaliar muito bem o mapa da mina. O que é o mapa da mina? É avaliar tudo o que envolve o ecossistema digital, quais são as falhas de segurança, o que é que nós temos entre portas, que ferramentas é que temos disponíveis, o que é que nós temos disponível para fazer novos mecanismos de segurança dentro de portas com o que existe. Haz isso, sem melindres, sem preocupações de quem não fez no passado, quem não investiu, quem implementou mal, é irrelevante. Fazer uma fotografia, um raio-x ou o detalhe do que existe. Ponto. Essa é a base de trabalho. Sem isso, nada acontece. Isso é o antes. E daí estamos a preparar para o que vem a seguir. O durante. Eu vou dar aqui uma nota, acho que é importante. Cada vez mais sistemas de detecção e reação tailor-made para as organizações, os famosos SOC as a Service ou on-prem, como quiserem, mas façam-no. Hoje em dia, um serviço de SOC bem implementado não vos dá a segurança, não vos protege de nada, mas compra-vos tempo, ok? Após uma intrusão, um acesso ilegítimo, algo que aconteceu, vocês ganham tempo naquele período oculto em que temos um grupo cibercriminoso dentro de portas, ganhamos tempo com o SOC, detecção e reação durante. Isto é fundamental, é uma tendência de mercado e eu, seja qual for a solução, o modelo é de investir, ok? Por fim, preparem-se para o pior. Portanto, quando acontecer, não sejam criativos naquele momento. Portanto, têm que se preparar porque quando houver um incêndio de segurança, um desastre, estarem preparados para que sejam capazes de aguentar a pancada, serem resilientes, conseguirem fazer zonas de contenção do ataque durante o ataque e depois recuperar rapidamente e bem. Portanto, eu diria que, sem falar em grandes soluções, estes são os meus três pilares quando falo sobre estratégia de segurança com os meus clientes. Está bem? Obrigado, Bruno. Gostava também de ouvir a perspectiva nesta questão da Elizabeth Alves. Elizabeth? Bem, eu vou agarrar aqui nas últimas palavras que o Miguel Barreiros disse, com as quais eu concordo a 100%, que é aquilo que nós vemos muitas vezes são as empresas a comprar soluções all-in-one, os Ferraris desta vida, e depois não sabem como usar nem manter. E isto não é segurança, isto traz sim, é uma ilusão de segurança. Claro que depois também existem aquelas soluções e aquelas prioridades que as organizações devem ter, como as monitorizações contínuas, com capacidade rápida de resposta, as ferramentas de detecção de resposta automatizadas, os XDS, os EDRs da vida, etc. Agora, há aqui um dado importante que ainda não foi falado e que eu acho que deveria ser visto pelas organizações como um investimento crítico e muitas vezes é esquecido. E estamos a falar do fator humano. A grande maioria dos incidentes continua a envolver o erro humano, disso não há dúvida. Não nos serve de nada termos vários níveis de soluções tecnológicas se depois o ser humano que vai trabalhar com elas é o elo mais vulnerável. Portanto, temos que apostar na formação. Existem atualmente soluções de awareness muito boas. Temos que apostar numa cultura organizacional no que toca a segurança. Cada colaborador deve sentir-se como se fosse uma firewall. Temos que consciencializar os colaboradores, porque senão, assim, se não houver esta consciência, o risco, podemos ter as melhores soluções, podemos ter os melhores consultores a trabalhar connosco, mas ao final do dia o colaborador é quem está a trabalhar, é o colaborador que está com um computador e que pode ser suscetível a qualquer que seja o risco. Portanto, eu acho que este ponto, e queria alertar as empresas, não se esqueçam da formação, da consciencialização interna no que toca à segurança. Obrigado, Elizabeth. Antes de passar para a próxima questão, o David levantou a mão, dava-lhe a oportunidade de comentar. Peço é que seja sucinto. David? Vou ser extremamente sucinto, concordo com os colegas todos, só uma pequena nota, nós não podemos vilificar totalmente as soluções e os integradores e os fabricantes, nós precisamos deles, a cibersegurança também precisa de ferramentas, ok? Portanto, eu concordo, é preciso entrar no cliente e perceber o que é que ele tem, se ele precisa ou não de novas ferramentas de optimizar as suas, mas cibersegurança hoje em dia sem as ferramentas, é preciso ter o equilíbrio correto, ok? Mas acho que é preciso ter aqui um equilíbrio porque nós precisamos e os clientes precisam destes fabricantes. Mas a minha intervenção não era neste sentido. Ia concordar aqui muito com o Bruno, com o Miguel e contar aqui uma história.
que eu penso que vocês, se calhar, tiveram nessa conferência. Há uns anos atrás, logo a seguir ao WannaCry, houve uma conferência no Porto de cibersegurança muito interessante, daquelas que se faziam com menos fabricantes e mais pessoas a sério a falar sobre cibersegurança, e com um senhor chamado Rosário Bravo, que era, com as suas intervenções sempre fantásticas, que disse qualquer coisa como: estão a ver aquele incidente de cibersegurança que aconteceu a nível mundial há 3 dias atrás? Em Portugal não aconteceu. Eles tinham recebido 0 denúncias, ok? Miguel, Bruno, vocês certamente já estavam nesta indústria e estavam a trabalhar. Quantos clientes vocês é que foram impactados pela WannaCry? Ok? Portanto, estes números são números um pouco descontextualizados. Nós sabemos, nós vimos a realidade, nós prestamos serviços, nós ajudamos e muitas vezes, como disse aqui o Bruno, às vezes conseguimos ganhar tempo aos clientes e ajudar, mas também há alturas em que temos os clientes que vêm falar connosco já num estado em que a única coisa que podemos fazer é ajudar a recuperar e às vezes temos que dar a má notícia. Portanto, era só esse comentário que eu queria acrescentar aqui. Obrigado, David. Miguel, tem de ser mesmo muito rápido. Mesmo muitíssimo muito rápido, mesmo rápido. Eu não estava a diabolizar os fabricantes, concordo a 100% com o que o David disse. O que eu estava a dizer é que antes de fazermos isso, há outras coisas previamente. Há que valorizar o desenho das soluções antes de as comprar. É só isso. Ok. E, Obrigado. portanto, comprar sem estudar não vai resultar. Passa a rima que não era esse o objetivo. Obrigado, Miguel. Eu passava a palavra, aliás, a palavra à Marta para avançarmos para a próxima questão, que é um tema que está sempre em cima da mesa, a par dos orçamentos, que é a falta ou a escassez de talento em cibersegurança. Marta? Exatamente. Obrigada, Rui. Na verdade, não é só em cibersegurança, mas obviamente aqui hoje o nosso tema é de cibersegurança. No IT, no geral, tem passado por esta dor e também como órgão de comunicação social, frequentemente voltamos a este tema e é efetivamente algo que as organizações estão, umas mais do que outras, obviamente, mas a escassez de talento é cada vez mais uma questão dentro da cibersegurança. Perguntava ao Miguel Azevedo da Noesis como é que olha para este tema, como é que acha que as organizações estão a lidar com esta escassez e quais são as competências que mais frequentemente faltam também às organizações para se protegerem melhor e para prestarem também esse melhor serviço. Relativamente à escassez de talentos e na área de cibersegurança, há 2, 3 anos para cá temos um desafio adicional. São organizações de outros mercados mais competitivos financeiramente a vir contratar a Portugal. Mas relativamente ao tema da escassez, quer do integrador, quer da experiência que temos em clientes com maior dimensão e com maior nível de maturidade, são organizações que geralmente conseguem reter os talentos e conseguem inserir novos talentos, têm projetos mais complexos, geralmente trabalham em diferentes verticais de segurança e geralmente projetos mais abrangentes, ou seja, entram em diferentes ecossistemas do ponto de vista de segurança. E este tipo de projetos consegue motivar, de certa forma, os talentos e mantê-los na organização. As restantes organizações e até por questões financeiras tendencialmente procuram os talentos ou suportados por um modelo de serviço, no caso de Managed Services, geralmente iniciam com serviços de SOC as a Service, MXDR e MDR, conseguem responder às necessidades de mais de monitorização e operação e comerciando serviços modulares e complementam, há componentes especializadas, mais de análise forense, threat hunting, e mesmo o suporte à resposta a incidentes. Relativamente à falta de competências, a dificuldade que as organizações têm hoje em dia é para perfis mais relacionados, quer de arquitetura, quer de engenharia, para as diferentes verticais de segurança, quer do ponto de vista mais de segurança defensivas e ofensivas, mas muito na vertente também de gestão de identidades e acessos privilegiados, por exemplo. Obrigada, Miguel. Passava agora a palavra ao outro Miguel Barreiros,
sendo que Miguel já escutou os seus créditos na pergunta anterior. Fora de brincadeiras, pedi-lhe só aqui uma intervenção curta aqui relativamente também ao talento e o que é que está a faltar nas organizações e quais são as dores que vê a este nível. Marta, com este tipo de intimidação, isto é quase engenharia Não, social. Isto é quase engenharia social. não se considera Mas intimidar, fazer o meu papel de moderadora. eu sei que sim, vou tentar ser breve. Não é por acaso que eu tenho a alcunha do Fidel aqui em casa, aqui na minha empresa. Às vezes é a primeira casa mais do que a segunda para todos nós, não é? Não em termos sentimentais, mas em termos de tempo despendido. A questão aqui da gestão do problema da escassez de talentos, eu vou começar pelo fim. Aqui sim, aqui eu acredito que há um papel a desempenhar por algumas ferramentas automatizadas que nos podem trazer, não tarefas que não pudessem ser desempenhadas manualmente, mas que, comprando tempo, as ferramentas automatizadas, como os EDRs, os XDR, os DDRs, os qualquer coisa R's desta vida, podem realmente ajudar, como outras ferramentas avançadas também o fazem, em algumas matérias. Portanto, aqui sim, a automação, acredito que ajuda a resolver o problema. Não é resolver, não resolve coisa nenhuma. Ajuda as organizações. O problema existe. Nunca vão chegar, eu acho que nunca vão chegar, embora tenho que reconhecer que tem havido inúmeras iniciativas nacionais a esse nível, desde as universidades, com cursos especializados, o próprio CNCS com a Cyber Academy, com outro tipo de projetos. Há que reconhecer que tem sido feito um grande esforço nessa matéria. No entanto, também já foi aqui citado por Miguel Azevedo o problema dos outros mercados que competem com o nosso e que pagam muito melhor que o nosso, mas eu acho que há coisas que vão ter que ser colocadas realmente em outtasking, vamos chamar, é um termo que era usado há 30 anos atrás, já, quando eu também já andava nisto. E nisto do IT, entendas? Portanto, eu acho que pode passar por aí a entrega de algumas das tarefas a entidades externas, a empresas especializadas. Isso leva-nos depois a um outro problema, já agora muito curioso, é a escassez de talento e o aumento dos custos, que é um mercado onde se paga bem. Eu tenho assistido no mercado, enquanto player, ao inversamente proporcional nos preços. Eu sigo com alguma atenção os concursos públicos relativos a áreas de cibersegurança e de serviços de cibersegurança, compliance, enfim, associados a esta área, em que se praticam valores que eu pergunto, mas quem é que ganha isto para a empresa conseguir praticar estes valores? E confesso que é para mim um enigma. É para mim um enigma como é que se consegue fazer bem por aquela ordem de preços. Como é que se consegue responder e pôr uma organização pública, porque essas temos acesso, digamos assim, aos processos, como é que se pode assegurar que uma empresa vai ficar completamente coberta em termos de recursos humanos, meios humanos, por aqueles valores? Pronto, isto para mim era a chave do sucesso. Realmente, se eu conseguisse perceber como é que aquilo funciona. E, portanto, mas é um tema que eu acho que é relevante. Já agora, só para acabar, porque mais uma vez Por favor, Miguel. Vou ouvir, não é? Não, nada disso. Eu acho que as competências nas organizações têm que extrapolar as pessoas do IT. Ou seja, era uma grande ajuda para as pessoas do IT que existam cybercompetências no top level e nos simples utilizadores. Obrigada, Miguel, pelo contributo. Rui, vamos para a próxima questão. Vamos, sim, senhor, vamos falar da NIS 2, apesar de eu ir focar mais na NIS 2, não quer dizer que seja só a NIS 2. Tudo indica que em breve vamos ter uma NIS 2 transposta para a lei portuguesa, pelo menos creio que o governo não pode cair até, se não me engano, ao próximo ano, também por causa das eleições presidenciais. Portanto,
Eu começava por perguntar ao David Grave, da Claranet Portugal, com a entrada em vigor de regulamentações como a NIS2, como a DORA e como muitas outras, que mudanças práticas é que recomendam às organizações? David? Estava-me a portar bem aqui com o muto ligado, pá, desculpem lá, aí começar a falar. Não, acima de tudo, mais do que recomendações, eu gostava que se mudasse efetivamente o paradigma da cibersegurança em Portugal e complementando aqui um bocadinho o que é que disse o Miguel. É muito simples, Miguel, o que essas organizações estão a comprar é uma checkbox só, ok? E vão poder dizer, eu comprei um serviço de XYZ, ok? Com uma efetividade que depois veremos. Exatamente. Mas a checkbox, quando tiverem o auditor, para o auditor ver, está lá. Ok? E acima de tudo era isto que eu gostava de ver mudar-se com a NIS 2. É passarmos a ter uma cibersegurança que não está desfasada, temos um discurso de cibersegurança espetacular, eu posso mostrar o meu cardápio, não é? Eu tenho um cardápio de soluções fantásticas aqui implementadas, Sr. Consultor, veja como eu estou compliant. E estou altamente compliant com uma série de normativos. Só que existe um desfazamento entre aquilo que é a cibersegurança no papel e a cibersegurança efetiva. E é isso todos que estamos aqui um bocadinho a dizer, que nós queremos ajudar as organizações e ajudar os nossos clientes a terem uma cibersegurança efetiva. E é isto que eu espero que se mude e que mude drasticamente com a adoção da cibersegurança, da NIS 2. Temos aqui no fórum alguém pergunta como é que eu consigo lidar com uma empresa que existe uma dificuldade à adoção da cibersegurança. Temos de falar de risco. E temos que quantificar e falar o risco a uma linguagem do negócio. Eu já tive do lado cliente, eu já fui IT manager, já administrei uma rede e foi nessa altura que conheci a Visionaire e o Bruno Castro, já aqui há algum tempo, e o risco é sempre o mesmo, que é, nós no IT temos muita tendência ainda a falarmos da tecnologia, que é aquela linguagem que nós conhecemos. Temos que dar o salto. E agora é a nossa responsabilidade ajudarmos os nossos clientes a darem este salto. É como é que vão quantificar. Nós não queremos que o nosso cliente vá falar que é comprar tecnologia. Não, ele tem que ser capaz de identificar à organização o risco que está a proteger, qual é que é o impacto para o negócio e o resultado que vai ter. E aqui falava aqui um bocadinho, o Ricardo falava do ROI. Exatamente, vamos quantificar o ROI, qual é que é o impacto que é que eu estou a proteger. E eu espero sinceramente que seja isto e esta mentalidade no C-Level, porque o C-Level, com a entrada no NIS 2, passa a ser responsabilizado, que se altere nas organizações portuguesas, para termos um discurso efetivo, que não seja só uma cortina de fumo de que está tudo espetacular, o auditor entra e diz, pá, espetacular, está aqui um trabalho fantástico, e depois que existir um incidente, os backups nunca, não funcionaram, ou funcionaram sempre na teoria, mas depois também estão comprometidos, não estão air-gapped, as ferramentas não fizeram o seu trabalho, porque nunca foram testadas, não foram implementadas devidamente, foram instaladas next, e depois ficámos todos muito surpreendidos. E eu espero sinceramente que se mude este paradigma, porque senão é quase aquela história que às vezes dizemos que é paz podre, é uma segurança podre, não é? É uma segurança de fachada que depois efetivamente tem um impacto que não é efetivo. E temos aqui a possibilidade de agarrarmos e mudarmos aqui a narrativa, mas a responsabilidade não é só do cliente e do regulador. A responsabilidade também é nossa, como parceiros, como integradores, como prestadores de serviços. Estamos de uma forma séria e íntegra nestes trabalhos para não acontecer aquilo que o Miguel estava aqui a dizer. Temos este tipo de serviços no mercado. Obrigado, David. Foi uma mensagem, acho eu, bastante importante sobre apenas uma pequena nota, porque de facto creio que nunca, ou não é nunca, mas normalmente nestas mesas redondas e nas conferências que nós também organizamos, nunca se fala, lá está, não é nunca, poucas vezes se fala do ROI. Nós este ano na IT Security Conference vamos ter uma mesa dedicada exatamente ao tema do ROI. Queria então ouvir também a perspectiva do Miguel Barreiros, da Securnet, de quais é que são as mudanças práticas que recomendam às organizações numa altura em que a NIS 2 estará, vamos todos acreditar, para breve em Portugal. Miguel? Bom, se ainda tem algum crédito, vou de tempo, digamos assim, ou então tem que arranjar formas de comprar tempo, como já aqui foi falado por mais do que um dos colegas de painel. Mais uma vez vou ter que voltar a um tema anterior muito importante e muito rápido, que tem a ver com a questão da formação das pessoas.
ou das competências, há uma competência que eu acho que também é fundamental existir, que é a competência de comunicação nos profissionais de cibersegurança, que é saberem adaptar o seu discurso, às vezes mais técnico, não quer dizer que não exista, mas estou a referir a sua importância, que é adaptar o discurso às vezes mais técnico ao discurso do negócio da organização, e vão ter tanto mais sucesso quando conseguirem falar uma linguagem de negócio dessa organização. Acho que isto é um aspecto de uma nota que eu achei que era relevante andar um bocadinho para trás para dar. Depois, pronto, mais uma vez, eu quase que diria que com esta comentação da Anis voltava outra vez ao conhece a ti próprio, mas vou passar essa parte e vou dizer apenas que acho que é necessário começar mais uma vez. Não é uma checklist, a NIS 2 não é uma checklist para cumprir. Aliás, nada será, mas ou nenhum destes de que temos estado aqui a falar se resolverá dessa forma, mas seguramente que a NIS 2 também não. Eu acho que é um salto de responsabilização, também já foi referido, e é um salto também que nos vai obrigar a ter mais maturidade. Não a NIS, mas as consequências da NIS 2. E acho que é fundamental que as empresas mexam nos seus organigramas internos, ou seja, os CISOs, os responsáveis de cibersegurança, têm que reportar a um nível superior, não podem ser uma asa dos departamentos da IT como são hoje, ou às vezes até nem asa são. Aquilo faz parte ali das funções do IT. Eu acho que isso tem que ser revisto e repensado muito seriamente nas organizações, independentemente da dimensão. Claro que haverá dimensões onde isto tem que ser analisado e tratado de uma forma diferente, mas acho que é importante. A segunda é a cultura de reporte das evidências. Vamos ter que ter uma cultura de reporte das evidências, sejam elas de que tipo for, do mapeamento dos riscos, dos ativos, dos incidentes, dos planos de continuidade de negócio, da resposta. Vamos ter que nos habituar a reportar, faz parte, é mesmo assim. E, portanto, isso é algo que tem que mudar muito profundamente no mindset, não é? E pode parecer que nada disto avança, ou seja, está bem, mas eu depois de pensar tudo isso vou estar na mesma. Não, não vai estar na mesma. Já vai ter dado aqui um passo muito importante e concreto e vai ser muito mais fácil e rápido dar os passos que vêm a seguir. Portanto, mais uma vez é ganhar tempo, estas mudanças organizacionais. Okay? Eu penso que isto eu diria que isso que são aqui a chave na questão da NIS 2. E depois não esquecer uma coisa, que é o foco do real objetivo. O que é que eu quero dizer com isto? A NIS 2 na saúde, a principal preocupação será a segurança do paciente. A NIS 2 na indústria, a principal preocupação será a capacidade operacional. E assim sucessivamente em cada uma das áreas. Ou seja, a tecnologia não é o foco. O compliance não é o foco. O foco são este tipo de pontos que eu referi anteriormente, na minha opinião. Às vezes tensa, mas na minha opinião. Obrigado. Obrigado, Miguel. Ainda tenho crédito para mais uma resposta. Creio que será já na próxima pergunta. Eu gostava ainda de ouvir nesta, antes de passar a palavra à Marta, para essa tal questão, também sobre um tema que está sempre, ou quer dizer, não está sempre, agora nos últimos anos, é que tem estado sempre em cima da mesa, que é a IA generativa. Eu ainda gostava de ouvir o Ricardo Rodrigues da Valurg sobre o tema aqui da implementação da NIS 2 e que mudanças práticas é que recomendam às organizações. Ricardo? Muito obrigado, Rui. Já não ouvi há algum tempo, eu vou aproveitar para, antes de mais, dar os parabéns a todos os colegas de painel pela transparência, independentemente da sua área de negócio específica, na abordagem de todos os temas que temos falado e todas as respostas que têm dado, porque, de facto, considero que a transparência é total e a preocupação, efetivamente, em informar é muito importante e, portanto, queria começar por dar os parabéns relativamente a isso. Relativamente a esta questão em particular, implementação da NIS 2 ainda como diretiva, e infelizmente ainda não está no nosso ordenamento jurídico, mas estará em breve, como disse muito bem, vamos ter esperança que isso aconteça. No entanto, as organizações podem preparar-se e já deveriam estar a preparar-se por todos os motivos, não só porque vai haver essa transposição, naturalmente, mas porque, em termos de boa prática, como há pouco se referi, e para bem dela própria, todos os requisitos que estão especificados na diretiva já podem ser seguidos pelas organizações. Nada impede. Não é necessário que a transposição
seja terminada, seja efetiva. Infelizmente, acontece muitas vezes só depois dela estar transposta, pelos motivos que nós bem sabemos e já foram aqui referidos, mas podem efetivamente começar a adotar. E o que é que eu quero dizer com isto? Para ser objetivo relativamente às recomendações e contribuir para quem nos está a ouvir, tentar ajudar nesta matéria. Para corresponder a esses mesmos requisitos, ainda no âmbito da diretiva, nós, Valur, consideramos, e eu pessoalmente, pela experiência que aporto também neste tema, que a continuidade de negócio é fundamental para ajudar a cumprir com esses mesmos requisitos. Ainda há pouco referia a continuidade de negócio, que era um chapéu enorme e que albergava várias matérias, mas a NIS 2, enquanto requisitos, implica começar exatamente pelo início e pelo que já foi aqui focado. Identificação de todos os ativos organizacionais. Mas esta identificação de todos os ativos organizacionais, a seguir, necessita de uma gestão. Portanto, não é só identificar, saber o que tenho, é também gerir o que tenho e manter. Porque essa lista de ativos, sejam os tangíveis, não tangíveis, a nível de segurança digital, a nível de segurança física, exigem uma manutenção. E têm vida própria, mudam. Portanto, hoje existe, amanhã não existe. Por isso, eu preciso de gerir esses mesmos ativos e ter forma de gerir esses mesmos ativos. E porquê? Porque, a nível da continuidade de negócio, como já foi dito aqui e bem, eu não posso proteger aquilo que não conheço, independentemente de ter sempre uma pequena porcentagem, por muito pequena que seja, de shadow IT, ou grande, depende da gestão que eu tenho e do conhecimento que tenho organizacional, mas sim, basicamente, é conhecer os meus ativos, ter um processo de gestão dos mesmos ativos para que esse conhecimento esteja à minha disposição a qualquer momento e quando eu necessito e que seja incluído nos processos. No âmbito da gestão de continuidade de negócio, ele é importante porquê? Porque vai preencher aquilo que nós designamos de BIA, o Business Impact Assessment, que é onde eu identifico todos os meus serviços críticos e, por sua vez, serviços críticos esses que a NIS 2 exige que sejam continuados, que haja uma garantia da sua continuação e de continuação da prestação desse serviço. Ainda agora se focava na saúde, será o serviço que eu estou a prestar ao meu cliente final, que é o paciente, e, portanto, garantir que esse serviço é contínuo, e se houver uma interrupção, que ele se mantém, ok? Portanto, esses serviços são suportados por uma componente operacional. Essa componente operacional está inerentemente agregada aos meus ativos. E, portanto, essa gestão dos ativos, daquilo que eu tenho e daquilo que constitui a minha organização e que dá suporte a esses serviços críticos, tem que ser gerida, tem que ser mantida para alimentar todos estes processos. E depois falamos de análise de risco. Só que para existir uma análise de risco tem que existir um processo de gestão do mesmo. E tem que existir uma maturidade organizacional para manter essa mesma gestão do risco. E tem que haver definido um apetite ao risco. E, portanto, eu tenho que saber, dentro da criticidade destes meus serviços e do risco que eu estou a analisar dentro da sua matriz, o que é aceito, o que não é aceito, o que é que tem que ser tratado. Isto tudo dentro da continuidade de negócio. Por sua vez, vou ter que criar Business Continuity Plans. Para quê? Para me capacitar de dar uma resposta adequada e ter as minhas checklists todas preparadinhas para, em caso de incidente grave e em caso de gestão de crise, eu saber os passos certinhos que tenho para fazer. E já agora, só aqui um pequeno detalhe, eu posso não ter todas as pessoas disponíveis em caso de crise e em caso de incidente. Portanto, essas checklists têm que ser clarinhas, step by step, para qualquer pessoa poder segui-las. E já agora, devem estar impressas, porque eu posso não ter os meus sistemas digitais disponíveis para poder aceder às mesmas. Portanto, agora reparem, gestão de incidente. Esse Business Continuity Plan leva-me a algo muito importante com essas checklists, que é a manutenção do DRP, de planos de recuperação. Portanto, como é que eu tenho backups? Do ponto de vista prático, eu tenho backups, sim, tenho backups. Mas será que eles funcionam? Eu faço esse teste? Com que regularidade é que eu faço? Podem não funcionar, podem não estar disponíveis quando eu mais preciso deles. E atenção, que a lei de Murphy é exatamente isso que diz. Portanto, quando eu preciso, a probabilidade de eles não estarem é extremamente elevada. Por isso, estes testes têm que ser feitos. Essas checklists do Business Continuity Plan vão-me ajudar a treinar as pessoas, e agora aqui toco num tema que já foi, ou repito, mas faço questão de repetir, que é a formação e a consciencialização, que nós, Valur, gostamos de chamar educação e cultura. Porque também foi dito logo a seguir a consciencializar todos os elementos da organização. Falou-se em cultura, mas nós repetimos que educação e cultura é fundamental, porque não é uma formação anual, é um plano feito à medida da organização
para fazer face às suas necessidades e corresponder às suas necessidades, com conteúdos específicos para os diversos níveis organizacionais, ok? Em que vão ajudar a organização a elevar o seu nível de maturidade, começando pela pessoa. Cada um de nós é um escudo, como há pouco a colega Elizabeth dizia bem, uma firewall. É um escudo que no todo vai construir um escudo muito mais forte, que é a organização em si. E, portanto, reiterar que, para além de todos os pontos que já referi, que considero que são fundamentais e que aconselho as organizações fortemente a começarem, se não começaram ainda, a olhar, mas começar pelo zero, ativos, gestão de ativos, BIA, Business Continuity Plan, DRP, gestão de incidentes, gestão do risco e educação e cultura. Formação, que já agora é também um dos requisitos da NIS. Tudo isto ajuda também a identificar uma coisa que a NIS, em termos de requisitos, nos traz, que é identificação de terceiras partes. Nós recorremos à compra de muitos serviços externos e estamos dependentes de outras organizações para manter o nosso negócio. E, portanto, é fundamental. Mais uma vez, a continuidade do negócio vai-me ajudar a identificar e, por sua vez, se eu conheço e sei, consigo identificar o risco e consigo mitigar. Pronto, Rui, agora aproveitei para falar também aqui um bocadinho mais e tirar algumas partes interessantes do que os colegas já referiram, mas deixar aqui esta mensagem naquilo que acreditamos e que consideramos que é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. De facto, o Ricardo passou logo no início da sua resposta a um ponto importante e que queria reforçar, que é, de facto, a NIS 2 ainda não foi transposta, mas ela pode ser preparada, obviamente, pelas organizações e pode também, apesar de poder, e se calhar existirem outras frameworks mais pensadas para isso, para organizações que querem elevar a sua maturidade de cibersegurança, também pode ser utilizada como isso, mesmo uma organização que eventualmente não seja abrangida pela NIS 2, porque estarão lá certamente muitas e muito boas práticas para as organizações portuguesas. Eu passo então a palavra para a Marta, para avançarmos com neste caso, penúltima questão. Marta? Sim, obrigada, Rui. E uma vez mais apelava também aqui um pouco à capacidade de síntese, estamos mesmo aqui já a entrar na nossa reta final da discussão, para agora, antes da pergunta final, ainda falarmos aqui um pouco de aquilo que é o impacto da inteligência artificial generativa na cibersegurança, e sabemos que traz coisas muito boas e tem sido uma tecnologia que está a mudar não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, mas a verdade é que também tanto dá para o bom como para o mau. É um bocadinho o polícia bom e o polícia mau. E eu começava por perguntar à Elizabeth Alves se efetivamente a inteligência artificial generativa vai trazer aqui uma verdadeira revolução à área da cibersegurança, ou é apenas um hype que neste momento está e que irá passar? Qual é o impacto real que considera que esta tecnologia terá na cibersegurança? Marta, para mim, a inteligência artificial generativa é uma revolução, claramente. Mas como todas as revoluções, traz luz e sombra, não é? Isto não é só coisas boas. Sabemos que, pelo aspecto positivo, com a inteligência artificial, é possível de detectar padrões que seriam invisíveis ao olho humano, é possível uma automatização de uma série de processos e formas de trabalhar, há um acelerar na resposta a ameaças, há a prevenção de ataques antes mesmo deles acontecerem e melhorar aqui a eficácia nas operações de segurança, mas também temos a sombra, não é? Porque os cibercriminosos também estão a usar a IA para ter ataques muito mais sofisticados, mais rápidos e mais difíceis de detectar, como os deepfakes, os spear phishings automatizados e os scripts quase imperceptíveis, que deixam-nos às vezes até de boca aberta, passa um bocado a expressão. A inteligência artificial não substitui o ser humano, ok? Não substitui a supervisão nem a estratégia de uma organização. Acho que o seu impacto real vem quando a utilizamos com critérios, com ética e alinhada, claro, com os riscos de cada negócio. Portanto, eu acho que quem possa achar que isto é um hype, está errado e vai dar-se mal. Esta tecnologia está a evoluir rápido, é um risco, representa um risco e é real,
E eu acho que é urgente que as organizações formem as suas equipas para perceberem como é que a inteligência artificial funciona e onde é que podemos ou não e quando confiar nela. Portanto, eu acho que há aqui o lado positivo, há o lado menos positivo. Eu não quero chamar negativo porque, para não dar aqui um ênfase a uma coisa muito má, porque não é, mas é como tudo na vida, há sempre o lado bom e o lado mau, não é? E eu acho que de facto temos que olhar para ela de forma consciente, ética e com muito rigor para saber como é que nos pode ajudar e Uhum, como é que a devemos utilizar. uhum. Obrigada Elizabeth, aqui também pelo seu contributo. Eu passava agora a mesma questão ao Bruno Castro, que até recentemente esteve connosco num outro evento, numa outra publicação, a IT Insight, precisamente sobre uma discussão sobre inteligência artificial e dados na altura. Claro, abordámos aqui alguns temas e aqui o Bruno, na altura, como único representante da área da cibersegurança, deu aqui a sua moedinha em cima da mesa sobre o que é a cibersegurança aqui aliada a estas novas tecnologias que estamos a ver, e agora também dava-lhe aqui a oportunidade de percebermos aqui um pouco mais do que é a vossa visão também na Visionware desta nova tecnologia e qual o impacto real que terá ao nível da cibersegurança. Bem, vamos lá ver, sim. Portanto, na altura dei alguns inputs, realmente tive o privilégio de estar naquele painel que era interessante porque era tudo empresas que trabalhavam muito no conceito hands-on em soluções da AI e nós éramos a única empresa que estava na área do security, quer como cliente interno da AI, depois quer como o modelo de segurança de novas soluções da AI. Portanto, vamos ver, em termos de hype, vamos ver, para sermos claros, já passou a moda em que o cybersecurity também foi um hype, de há 5 anos para cá, em que apareceram gurus de cibersegurança por tudo que era lado, e empresas que depois se transformaram também em especialistas da cibersegurança. Esse tempo acho que já passou, portanto agora o novo tema da moda é claramente o AI, ainda com alguns pós de cybersecurity, mas eu continuo a achar que ainda é um bocadinho moda, porque se formos ver, e a nossa experiência como auditores, como consultores de cibersegurança, o que temos vindo a ver no mercado nacional é realmente uma adoção rápida de tudo que é novas waves de aplicações e soluções da AI, também num conceito muito tendência de mercado que vem aí a nova vacina mágica para tudo e mais alguma coisa. O AI vem resolver tudo e mais alguma coisa, e portanto isso agora é claramente uma nova tendência e puxo do mercado. É, é mais do que lá. Portanto, nós estamos a ver isto a acontecer e temos sentido isso na pele. Vamos lá ver. Eu tentava partir isto em dois conceitos. O que é que nós temos? Eu vou fugir um bocadinho das questões do AI dentro do mundo da cibersegurança, porque haverá outros colegas nossos que irão falar sobre isso ao nível das ferramentas de cibersegurança. Obviamente que nós, Visionaire, já usamos AI já há muitos anos. Em várias linhas de serviço nós temos entre portas de investigação forense, desde o SOC, desde a parte de codificação, análise de malware, já fazemos isso tudo há muitos anos. Obviamente que hoje temos mais oferta e mais ferramentas para utilizar em termos de AI para os nossos serviços como consumidores de AI. Eu disse que dava aqui um ponto que pode ser interessante e pelo menos é aquilo que nós temos vindo e sentido e sentimos que vem aí uma nova guerra para quem trabalha na gestão de risco, é a adoção rápida de novas soluções de AI no mercado. E, portanto, há agora aqui um clichê em cima da mesa, quem não adotar AI vai ficar fora do mercado e vai morrer, portanto, isto é mais ou menos o que se passa no mercado, portanto, todos estão a correr para implementações da AI que possam otimizar o seu negócio. É óbvio que a inovação passará sempre pela AI, nós vimos a internet nascer, portanto, dá a ideia que estamos a ver novamente a internet a nascer agora num conceito de AI, e portanto, o que é que eu aqui ponho em cima da mesa? Até porque temos visto isso a acontecer. É que, por ser uma solução da AI, os clientes, ou as organizações, tipicamente dão-lhes algumas regalias, nomeadamente na questão da segurança. E, portanto, às vezes é comum nós vermos a adoção de novas soluções da AI, ou pelo menos batizadas com AI, tenham muito ou pouco a AI envolvido, em que, por ser nesse novo conceito da inovação, e tem que ser muito rápido e é muito urgente adotar esse tipo de soluções, sair um bocadinho fora do umbrella do governance de segurança e, portanto, sai um bocadinho ao lado, ok? O que nós temos feito é precisamente o contrário, é puxar essas soluções inovadoras e projetos que envolvam ou não AI, mas cada vez mais com essas regalias, sejam incorporadas como se fosse uma solução normalíssima digital dentro do modelo de governação de segurança. O que é que passa? Auditar, avaliar os meus riscos,
security by design de base, avaliar se a solução efetivamente está incorporada em equipas multidisciplinares internas para que possamos perceber o impacto de toda a solução em todo o ecossistema digital da organização, perceber se ela compliance com os novos normativos que estão em cima da mesa. Esse conceito de colocar essas soluções da AI dentro do modelo de governance de segurança é para nós prioritário e tem sido o nosso push nos nossos clientes. Eu vou repetir, não tenho dúvidas nenhumas, e como eu disse, eu tive o privilégio de ver a internet a nascer, não tenho dúvidas nenhumas que o AI será um fator preponderante para a competitividade digital, mas ela não pode ocorrer à custa da cibersegurança. Isso para nós está mais claro. E, portanto, se por um lado tem que haver inovação, ela não pode ser abafada, é um Claro. facto, mas tem que ser responsável. Claro, tem que ser feito esse trabalho de casa antes dessa implementação. Muito obrigada pelo contributo, Bruno. Gostava também, ainda na mesma questão, ainda temos aqui mais 3 participantes. Passava agora a palavra ao Ricardo Rodrigues, da Balurk. Também um pouco da vossa. Acredito que há muita coisa do que os colegas já disseram aqui de painel vá também ao encontro daquilo que é a visão da Balurk e aquilo que é o pensamento do Ricardo também sobre aqui a questão da inteligência artificial, que invadiu aqui o nosso mundo e todos os dias há aqui, parece que uma transformação nova e uma novidade nova, mas como é que a cibersegurança pode lidar com isso? Muito bem, Marta. Sem dúvida, como já foi referido, nós conhecemos a inteligência artificial generativa, os chamados Large Language Models, são sem dúvida uma inovação transformadora e com potencial também para a área da cibersegurança, ok? Mas há aqui uma diferença, do nosso ponto de vista, há aqui uma diferença clara entre o potencial em si e a aplicação prática das coisas. Portanto, como é que ela pode efetivamente passar de um hype para algo prático, em que é que efetivamente pode beneficiar e pode ser inovador, pode acrescentar valor à cibersegurança. Começando pela componente de hype, nós consideramos que há aqui uma narrativa exagerada de que a AI generativa vai substituir as equipas de segurança e automatizar todas as respostas em incidentes. Do nosso ponto de vista, e o que a prática nos tem trazido, efetivamente isso ainda está muito longe de acontecer. Mas está aí, e portanto temos de estar atentos, temos que acompanhar. Concordo que efetivamente não seja à custa da cibersegurança que a AI prevaleça e se faça cada vez mais fortalecer. Naturalmente que não. Por isso, e pegando no ponto que o Bruno já referiu, e é o que nós estamos a fazer cada vez mais no terreno, a Balurk, é efetivamente ajudar as organizações a perceber quais os riscos que acarretam quando trazem para os seus sistemas, portanto, para toda a base sistémica, quando integram soluções que, direta ou indiretamente, estão a utilizar inteligência artificial. Estão a recorrer a esses tais modelos para obterem e darem suporte ao seu negócio. E neste momento as organizações precisam, do nosso ponto de vista, precisam de ajuda efetiva a avaliar esse mesmo risco. Portanto, é incluir, como foi dito, e bem, é verdade, concordamos plenamente, incluir no processo de gestão do risco a capacidade de avaliação desses mesmos riscos e, efetivamente, voltando em termos práticos àquilo que referi há pouco em termos de matriz de risco, estão dentro do apetite ou fora do mesmo e, portanto, têm que ter uma atenção especializada e têm que efetivamente ter uma resposta e um tratamento adequado a esse risco que foi identificado. E, portanto, neste momento, eu acredito que, para além de todas de toda a presença de AI nas mais variadas soluções que servem ao negócio e que são cada vez mais introduzidas, integradas nos sistemas das organizações, o primeiro passo, efetivamente, em termos processuais e depois em práticos, é ajudá-las a identificarem esse mesmo risco e a criarem a política, processos para poderem pôr esse processo em prática, ok? Portanto, desse ponto de vista, estamos completamente de acordo. Mas, efetivamente, a inteligência artificial pode trazer aqui aspectos positivos a nível da aceleração da engenharia ofensiva, por exemplo, com nos exercícios de red teaming, no próprio suporte
à educação e cultura, à formação e ao awareness, porque efetivamente podem ajudar a automatizar aqui processos e a criar aqui cenários tão reais que efetivamente assustam muitas vezes, é verdade, e temos tido situações extremamente desagradáveis. Mais uma vez, a componente humana e o risco humano está lá. E efetivamente as pessoas são enganadas através da engenharia social por estarem a recorrer, pelos atacantes estarem efetivamente a recorrer a estas ferramentas e conseguem efetivamente, aplicando o termo correto, enganar as pessoas e levá-las a cometer ações que efetivamente não deveriam de ter cometido. E é difícil, por vezes, identificar. Mas do ponto de vista agora do outro lado, do lado bom, digamos assim, como se chama dizer, do lado bom da força, há que estar atento, concordo, não vai substituir as nossas equipas na totalidade, não acreditamos nisso, estamos longe disso. Podemos, efetivamente, lá está, utilizar a inteligência artificial em alguns serviços, em algumas matérias específicas, como já referi aqui, como já dei dois exemplos, e que na prestação do nosso serviço pode efetivamente ser muito útil e agilizar o processo. Mas na resposta automática a incidentes complexos, não vemos que isso, que a capacidade humana seja descartada por isso simplesmente. Na análise forense, que no início até foi abordado aqui pelo Bruno, e concordo, muito menos. Portanto, aí, então, nesse contexto específico, a calculação temporal complexa, a própria know-how, a análise, as próprias ferramentas específicas Claro. de análise forense exigem o acompanhamento humano e essa experiência, e a nível da substituição de equipas em SOC, pode apoiar, mas não substitui de todo a análise humana e a experiência. Portanto, do nosso ponto de vista, ainda há aqui, pode ser tirado bastante proveito em pontos muito específicos, mas o foco, efetivamente, é analisar bem e avaliar bem o risco que pode para a sua pode estar utilização. em causa, Claro. para a sua atualização, e não permitir que o AI venha a corresponder a uma percentagem de shadow, porque já existe o shadow IT. Agora, ao acrescentarmos a inteligência artificial e as ferramentas ao nosso ecossistema, estamos a fazer, se não conhecermos e se não tivermos este risco devidamente identificado e medido, estamos a aumentar o nosso shadow AI também, que faz parte também do shadow IT de alguma forma. E, portanto, concordo completamente e estamos a trabalhar nessa área. Obrigada Ricardo pelo contributo. Gostaria também ainda de ouvir o David Grave aqui sobre a mesma questão. E eu até, apesar do Bruno também já ter dado aqui a sua perspectiva aqui no nosso Q&A, houve uma questão aqui colocada sobre como auditar. Eu sei que isto já sai aqui se calhar um bocadinho do âmbito da cibersegurança, mas fazíamos aqui um 2 em 1, que era a questão da inteligência artificial generativa na cibersegurança, mas depois ao mesmo tempo há aqui alguém que nos assiste e que está a assistir ao fórum e que pergunta como auditar esta inteligência artificial e se não a bloquearmos na organização, como é que também vamos estar, como é que permitimos, fechamos, não fechamos. Isto já tem sido aqui alguns temas debatidos no IT Security, na verdade, sobre o que é que se deve ou não impedir os trabalhadores, as organizações devem fechar ou não o acesso, por exemplo, dá aqui o acesso o exemplo dos modelos como OpenAI, Gemini, dando aqui apenas alguns exemplos. Tudo para mim, Marta, eu vou tentar, não é? Depois... Exato, Bem, o Bruno também já... Vou levar um red flag. Não, mas não. Eu vou-me controlar muito nesta resposta, porque eu tenho receio que o meu chat GPT fique chateado, depois chega a casa, não sei como é que vão ter os eletrodomésticos. Já não lhe responde, exato. Não, o problema não sei se responde, o problema não sei quando, no futuro, o que é que vai acontecer aqui, eles vão nos ter accountable por aquilo que dissemos no passado sobre o AI. Relativamente ao AI... Queixa ao Alexa, cuidado, David. Isso, exatamente. E integrado no carro, que isto vai ser fantástico. Ok? O futuro pode ser maravilhoso ou não sei. Mas há aqui uma coisa que eu fazia aqui uma pergunta assim um bocadinho polémica, se calhar assim um bocadinho provocatória, mas no bom sentido, à Elizabeth, que é quantas ferramentas é que ela hoje tem no portfólio que não tem AI?
ou que não levaram uma cozedura da AI ali um bocadinho à pressa, não é? Porque, pá, pumba, um carimbo do AI. Agora tudo leva AI. Não estou enganado, pois não, Elizabeth? Não, não. Ok. Nós temos de ser aqui um bocadinho críticos, não é? Sim, a inteligência artificial é inevitável. Eu acho que todos nós, quer dizer, eu recordo quando saiu o ChatGPT, comecei a experimentar aquilo, estava a falar com ele em inglês, e ele, o meu inglês fantástico, não é? E ele diz, "Epá, se quiseres eu posso responder em português." Eu, ei, calma, que isto aqui é mais interessante, não é um software que está aqui a fazer de conta, pronto, tem aqui mais valor, ok? Pronto, portanto, é inevitável, nós todos vimos, mas há um hype, claro que há um hype, não é? Quer dizer, não há nenhuma solução hoje em dia que não diga que tem AI por trás. AI, machine learning, bem, depois aquilo como é que está implementado? Foi implementado muitas vezes a correr, à pressa, para estar no ar, para dizer que tem. Sabemos lá com controle de segurança, para onde é que estão a ser enviadas as informações, não é claro. A maioria das vezes não é AI do fabricante, é um AI de um third party, que o fabricante está a enviar os dados e depois está-nos a mostrar aqui os prompts. Há aqui uma série de coisas. Mas um dos maiores, mas atenção, é inevitável e nós usamos AI. E eu concordo com o Bruno, é inevitável. Às equipas que têm que tratar uma volumetria muito grande de informação, o AI ajuda, obviamente que ajuda o trabalho de um analista de cibersegurança. Bem, vou usar aqui um termo que nós usamos aqui um bocadinho gíria, que é lamber logs. Vocês estão a imaginar o tamanho dos logs que aqueles senhores têm que ler. O AI ajuda a estes senhores terem qualidade de vida, porque pode ajudar a procurar determinados padrões, determinadas situações. Agora, se os meus processos forem fracos, se o meu know-how for fraco, eu vou ter um AI em cima de um know-how de uma equipa que não sabe manter e que vai confiar cegamente no output das ferramentas. Nós, neste momento, estamos a responder a um ciberincidente de uma empresa internacional, não propriamente, é uma empresa com uma dimensão considerável, não é mainstream. Não era nosso cliente, mas veio-nos pedir ajuda, porque tinha uma daquelas caixinhas de tudo incluído, com AI lá dentro, e que marcou um incidente que qualquer analista com um ano de experiência conseguia perceber perfeitamente que aquilo foi uma VPN que foi comprometida e que houve movimento lateral com Mimikatz, e aquela ferramenta marcou aquilo como um falso positivo. Deixou o incidente correr e agora nós estamos a responder. O risco da AI na cibersegurança é este: é como é que nós somos capazes de tirar partido disto, mas de uma forma crítica, e temos que entender, se os nossos processos forem fracos, se o nosso know-how for fraco, muito possivelmente vamos ter uma implementação e uns resultados adequados ao nosso nível de maturidade. Obrigada, Falta-me aqui David. a parte da auditoria. A parte da auditoria, Só um exatamente. tema: proibir nunca é a solução. Vocês proíbem. Não é verdade. Proíbam lá os vossos utilizadores de trazerem os seus próprios dispositivos. Epá, boa sorte. Ou proíbam os utilizadores. Olha, agora é o AI. Antigamente era a cloud, não era? Galera, queríamos proibir as clouds. O que é que os utilizadores fazem? Eu vou arranjar sempre. E vocês vão às firewalls, vão bloquear as AIs mais comuns e eles vão arranjar uma AI chinesa que não está lá, que é pior. De acordo. É isso, não é? Nós temos que adotar as ferramentas, dotar os nossos colaboradores com as ferramentas corretas. Estão a surgir, obviamente nós não vamos conseguir auditar o LLM da OpenAI, nem eles o conseguem auditar mesmo, porque aquilo ainda continua a ser uma black box um bocadinho para eles, que é fantástico, uma tecnologia destas que nós não sabemos totalmente como funciona. Para mim, eu acho isto é incrível, mas existem algumas ferramentas que se podem pôr à frente, um bocadinho como aconteceu no início da internet, para podermos ver o tráfego. Nós punhamos proxies, não era? À frente do tráfego para podermos analisar. É possível fazer isto com modelos e é possível implementar modelos também privados, ok? Portanto, mas proibir, na minha perspectiva, mas algum dos colegas discordar, portanto... David, desculpa interromper-te. Rápido, Bruno, por favor, já estamos aqui fora do nosso tempo. 2 segundos. Estou de acordo com o que o David disse, muito de acordo. Aliás, alinhadíssimo. Mas nota, às vezes não é só uma questão da qualidade de vida dos analistas, ok? Às vezes não é execuível por olho humano, ok? Nós hoje cada vez mais temos pegada digital a rolar aos milhões e milhões, que antigamente isso não existia. Hoje qualquer sistema digital debita informação. Essa informação, se não for processada por AI, vamos chamar N flavors da AI, isso simplesmente não é execuível a olho humano. Portanto, tem que passar por AI obrigatoriamente para ser só subir para o olho humano aquilo que é possível ser analisar por olho humano. E esse sim é o controle de qualidade que nós damos de fator humano sobre a AI. É por cima.
Ok? Bottom up. Alinhados. Obrigada, David, e obrigada também, Bruno. Nesta questão ainda dou aqui a palavra ao Miguel Barreiros, que para fecharmos, rematarmos aqui o tema da inteligência artificial generativa, calculo que já há muita coisa que os colegas disseram, o Miguel vai ao encontro desse... Já, eu quase que era, quase que vou fazer um resumo, não é? Em modo resumo, como se faz às vezes. Resumo muito resumido. Um resumo muito Por resumido. favor. Portanto, claro que sim, claro que sim. Já foi aqui falado no impacto. A primeira revolução é ao nível dos atacantes, como já foi referido pela Elizabeth ao início, e por outros, mas a Elizabeth foi dos primeiros pontos que referiu e muito bem, na minha opinião. Depois fixei também aqui o termo wipe e arranjei aqui uma nova expressão, já que isto hoje em dia vive de buzzwords, focada ali por Ricardo Rodrigues, que é o shadow brain, não é? Se calhar vamos inventar aqui o shadow brain. Não sei o que é que parece, mas é uma hipótese. Parece-me bem, concordo. Depois, dizer que concordo que proibir não funciona, portanto, fechar não é solução e provavelmente proibir é incentivar a que se faça ao lado, não é? Muito do Shadow IT nasceu assim. Depois, também dizer, na minha opinião, que nasceu mais uma disciplina da cibersegurança, que é precisamente a cibersegurança, ou as auditorias, ou a validação dos próprios LLMs, de todos os mecanismos que estão subjacentes e associados, não é? O que seria o risco de envenenamento, qual é, não é o que seria, é qual é o risco do envenenamento de dados num destes modelos, ok? Depois dizer que eu acho que é um facto generalizado e que vai ser adotado, não tenho dúvidas nenhumas. Há uma área que eu tive conhecimento que em Portugal está a ser tratada, em que a GenAI está a ser usada e muito bem para resolver um problema que já foi aqui focado hoje, que é o recoding, ou a reengenharia, ou o refazer de aplicações legacy, que são um risco nas organizações. Eu estou-me a lembrar, e porque isto é um caso concreto, na banca, em que as aplicações legacy são um problema que a banca tem à data de hoje, e está a ser usada já a inteligência artificial no sentido de ajudar a refazer algumas dessas aplicações em novas linguagens, modernas, atualizadas, etc. Uhum. E depois vou concluir com uma frase que já aqui, uma palavra que já foi aqui, foi muito usada, aliás, só mais duas notas rápidas. Sim, é um hype também, não é? Já foi o cloud-based, era o NIS Compliance, portanto, tinha aqui uma caneta que era, isto é NIS 2 Compliance, não é? E também é cloud-based, e agora tem AI. Pronto. Facto. Eu acho que há aqui uma coisa que a AI vai ajudar a resolver, tem muito, já resumido o que foi aqui dito, não é? Diz-se que aqueles grandes jogadores de qualquer desporto são 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu diria para os profissionais de cibersegurança, os 90% de transpiração podem ser feitos por AI e os 10% de inspiração ficam para eles, não é? Por fim, vou citar aqui... Por favor, Miguel, para terminar. Estou a concluir. Uma frase que eu tive a oportunidade de encontrar, que não sei o autor, confesso, mas que diz: a AI generativa não substitui o especialista humano, mas nas mãos certas pode multiplicar a sua capacidade. A revolução começa quando é usada com propósito. Não podia estar mais de acordo. O autor deve ser a própria inteligência artificial. Quem sabe? Posso ir procurar e respondo mais tarde. Exato. Mande-me um e-mail, Miguel. Obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Rui. Vamos para a última questão e desde já pedimos aqui desculpa um pouco pelo atraso, mas acho que está a ser um fórum bastante animado e interessante. Sou suspeita, mas acho que sim, não é, Rui? Vamos para a última questão. Sim, concordo em absoluto. Nós estamos mesmo no fim. Esta é a última pergunta. Aliás, já temos aqui, por exemplo, algumas pessoas de oradores que vão ter de sair um pouco mais cedo. Nós vamos avançar para a próxima pergunta. Eu peço
que as três pessoas a quem eu vou pedir para participarem nesta questão tentem ao máximo, por favor, responder em 2 minutos, porque nós já estamos um bocadinho para lá da hora. Eu começava por perguntar ao Ricardo Rodrigues, e vou fazer esta pergunta depois também ao Miguel Azevedo e depois ao David Grave. Se fossem sido de uma organização portuguesa hoje, qual é que seria a primeira medida que implementariam e porquê? Ricardo? Pois, Rui, se efetivamente fosse CISO de uma organização que não conhecia hoje, a primeira medida que eu iria implementar era a que fosse capaz de me dar a conhecer a minha organização. E, portanto, a primeira medida não podia deixar de ser recorrer à execução de um diagnóstico, que nós muitas vezes apelidamos de auditorias internas, e que já agora na Valor também as executamos, e prestamos esse serviço, que é dar a conhecer precisamente qual é o nível de maturidade para a segurança de informação, para a segurança física, e, portanto, isso vai-me permitir depois identificar gaps e necessidades específicas que me vai ajudar a tomar decisões e a levar essas mesmas decisões aos órgãos decisores, não é? Identificar o risco e levar esse mesmo risco e saber explicar esse mesmo risco. Portanto, o primeiro passo era efetivamente conhecer o que temos, porque, não, mais uma vez, não vamos poder proteger se não conhecermos a nossa casa, se não soubermos os riscos que existem dentro da nossa casa e quais são os fatores externos, naturalmente, também, aos quais estamos expostos. Isso vai-me ajudar depois a evitar decisões baseadas em, vou utilizar a mesma expressões que me vêm à cabeça, que é em percepções ou modas, porque há muitas vezes tendência em seguir o que o outro faz, em seguir por o exemplo que o outro deu, comprar a solução que o outro comprou e que está muito satisfeito, pois, mas a organização do outro não é a minha. E, portanto, eu tenho que conhecer muito bem a minha organização para conseguir tomar as decisões certas. Já foi dito, mas não custa repetir. Depois, obter aquilo que se designa também o buy-in da gestão de topo e do meu negócio, que tem uma presença muitas vezes extremamente forte no board, e às vezes o CISO não, e deveria ter. Compete ao CISO, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, compete ao CISO saber identificar ou munir-se das ferramentas necessárias para saber e dos processos necessários para saber identificar corretamente o risco. Depois compete ao CISO levar esse risco, isso significa que tem que o saber explicar, portanto, tem que saber falar a linguagem que o negócio vai compreender e que a gestão topo vai compreender para conseguir, como se costuma dizer também em bom português, levar água ao seu moinho e conseguir implementar as soluções que entende e que foram aprovadas e que entende para mitigar esses mesmos riscos. E depois, muito importante, isto tudo vai ajudar a efetivar, implementar e priorizar ações com impacto que permitam efetivamente mitigar os riscos identificados dentro de minha casa através de um respectivo roadmap realista e prioritizado. Isto eram os passos, era aquilo que eu começaria por fazer, é aquilo que eu aconselho que um CISO comece por fazer e de forma muito objetiva, todos estes passinhos, certinho, direitinho. Não se vai arrepender se fizer assim. Obrigado, Ricardo. Gostava também de ouvir em 2 minutos o Miguel Azevedo da Noesis. Se fosse um CISO de uma organização portuguesa hoje, qual é que seria a primeira medida que implementaria e porquê? Miguel? Bem, muito de encontro ao que o Ricardo disse, ou seja, primeiro ter visibilidade sobre a exposição e o risco que a organização tem. Com base nisso, identificar as diferentes iniciativas para responder a essa exposição ao risco e depois desenhar um roadmap estruturado de 2 ou 3 anos para mitigar essa exposição, esse risco. Obrigado, Miguel. E por último, mas não menos importante, e em 2 minutos também, David Grave, se fosse um CISO hoje, qual é que seria a primeira medida que implementaria e porquê? Ter o cuidado de não ficarmos arrogantes, ok? Porque nós já temos o roadmap, fizemos aqui um assessment, não é? Estamos no board, temos um assentinho no board, temos acesso, não é? Temos dinheiro, temos aqui o compromisso da nossa organização, estamos a fazer aqui um caminho excelente que desenhamos com assessment, estamos a mitigar os riscos.
mas temos que assumir que vamos falhar e que no fim do dia tudo isto vai correr mal. Há uma coisa que a cibersegurança, quem está no terreno sabe, que é isto tem a capacidade de nos tornar muito humildes, não é? Porque não existem silver bullets, soluções infalíveis, nós vamos falhar. Acreditem, quando aconteceu o apagão, não faltou firewalls a ninguém, faltou eletricidade, ok? Tudo falhou. Não havia continuidade de negócio, não havia uma série de coisas. Houve aqui alguém que disse, penso que foi o Ricardo, que os BIAs e os processos e os procedimentos E têm que eu estar fui. impressos. É Epá, isso mesmo. excelente, eles têm É que estar isso mesmo. impressos. Eu nem tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Claro que têm que estar, claro que têm que É estar verdade. impressos. Quantas organizações é que os têm impressos? Não têm. Muito Nós temos que poucas. ser humildes e temos que estar preparados para que tudo isto que nós pusemos no papel, o nosso plano fantástico há 3 anos, a implementação e as ferramentas, vão falhar todas e temos, como o Bruno disse, estar preparados para o pior. Obrigado. Rui, deixa-me Muito. só dar aqui uma nota, Rui. Posso dar uma. Sim, rápido, Bruno, por Até favor. porque o GNR, na realidade, é precisamente um CISO, agora vou dizer um clichê, as a service, portanto, é o que nós fazemos. Pá, muito importante. Sou solidário com o que o David disse muito bem. Nós todos apanhámos uma dose de grande humildade desde o tempo do Covid, em que levámos pancada durante meses a fio, ok? Portanto, todos nós levámos uma grande dose de humildade nessa altura, pós ciberataques que houve por aí em diante, em empresas muito maduras, ainda por cima. E, portanto, nós estivemos lá no terreno e levámos aí uma grande dose de humildade e bem. Moldou-nos um bocadinho o nosso mindset daí em diante. Pá, muito importante, e eu vou falar como CEO da Service, que fazemos isto há mais de 20 anos, nós só somos isso, na realidade, depois com várias linhas de serviço, mas só fazemos isso. Pá, muito importante. Eu vou dizer obrigar o top management a estar na gestão de risco. Ok? Não é o IT, não é o security, é o top management. Eu não Concordo. dou nenhum feedback de gestão de risco, autorias de segurança, decisões estratégicas, sem o top management estar committed, solidário comigo naquele momento. É Bem, sem fundamental. dúvida. Ok? Concordo. Obrigado, Bruno, e vejo que várias pessoas aqui no nosso painel concordam também. Ahm, chegámos ao fim de mais um Estado da Nação, mas antes de encerrarmos por completo esta mesa redonda, eu queria convidar a Marta a partilhar alguns dos primeiros nomes que já temos confirmados para a edição deste ano da IT Security Conference e que ocorre a 9 de outubro. Marta? Exatamente, obrigada, Rui. Aqui um exclusivo. Quem foi resiliente e acompanha-nos aqui até ao final tem a oportunidade de conhecer aqui um pouco daquela que vai ser a agenda da IT Security Conference, que decorre no dia 9 de outubro, no clube em Monsanto, no Monsanto Secret Spot, aqui em Lisboa, também onde está sediada a nossa redação. É a 4ª edição da nossa conferência da revista da IT Security. À semelhança do ano passado, conta com 2 palcos. Quem não conseguir assistir presencialmente, vamos também ter um live feed até 1000 pessoas a assistir. E uma das grandes novidades, o nosso quase cabeça de cartaz, por assim dizer, vamos ter o Ron Ross, que é um ex-NIST, mais de 20 anos no NIST, participou na criação de algumas das frameworks que hoje aqui falámos, as frameworks mais importantes aqui da indústria de cibersegurança, por isso é o nosso grande nome para este ano e penso que será... para alguns pode ser um nome desconhecido, mas é um nome atualmente muito importante e quem está na área da cibersegurança sabe o peso que o Ron Ross tem nesta área. Temos depois também, teremos a participação do contra-almirante António Gameiro Marques, que também já há de ser muito amplamente conhecido aqui na indústria. Temos também Scott Nichols, que é um especialista em cyber attack, e aqui um pouco mais no âmbito também de CISO e das empresas que nos acompanham e que fazem amavelmente sobem ao palco da IT Security Conference para partilhar aquilo que também é a sua experiência no dia-a-dia. Vamos ter o David Marques, do grupo Nabeiro, vamos ter o Jorge Vicente, do Lidl, a nível do retalho, e também o Miguel Gonçalves, da Vansi. São nomes já confirmados, vão ser nomes que vão ser divulgados ao longo da próxima semana e estamos a trabalhar a todo o gás com mais nomes para vos trazer. Vamos sempre atualizando a nossa agenda no site oficial da IT Security Conference, que também pode ser acedida através da IT Security, e vamos também fazendo, obviamente, essa atualização nas redes sociais, principalmente no LinkedIn da IT Security.
Da minha parte, Rui, acho que é tudo. Reforçar, porque há aqui algumas pessoas a perguntar se entretanto vamos disponibilizar este fórum e este vídeo para aqueles que querem rever ou ver, podem não ter tido a oportunidade, para a semana, quinta ou sexta-feira. O vídeo vai estar disponível na edição da IT Security e também no canal de YouTube da IT Security, por isso fica lá e podem ver, rever, andar para trás, para a frente, o que quiserem, podem sempre consultar. Rui. Obrigado, Marta. Reforço então, relembro então, que a IT Security Conference volta a 9 de outubro e as inscrições já estão abertas. Chegados ao fim de mais um Estado da Nação, resta-me agradecer aos leitores que marcaram presença nesta mesa redonda. Foram perto de, se não me engano, 400 inscritos, que vi esse número passar aqui nas nossas conversas internas. Também assim como ao Bruno, ao David, à Elizabeth, ao Miguel também, e ao Ricardo pela partilha do seu conhecimento durante esta mesa redonda, que foi um pouco longa, é certo, mas onde analisámos o estado da cibersegurança em Portugal. Uma vez mais, em meu nome e em nome de toda a equipa da IT Security, muito obrigado a todos e até à próxima.